Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Vai ser um programa especial com convidados maravilhosos. Vamos debater também o momento do futebol brasileiro, das equipes de São Paulo. Palmeiras e Santos ganharam, Corinthians e São Paulo tropeçaram. E fica essa história de pressão para lá, pressão para cá. Vamos ter muito tema legal para a gente conversar. E para isso, dois convidados para lá de especial. O primeiro é aquele tipo de pessoa que nos enche de orgulho. É muito bom ter um companheiro jornalista que faz tanta coisa diferente, tanta coisa especial. Um repórter investigativo maravilhoso. Vamos lá. Francisco Roberto Cabrini é o ídolo de muita gente no jornalismo, inclusive o meu. Fez aniversário ontem, completou 60, mas tá de parabéns mesmo é pela carreira brilhante que construiu ao longo das últimas décadas. Já cobriu desde guerras até Copa do Mundo, cobriu Olimpíadas também, foi correspondente, ganhou todos os principais prêmios do nosso jornalismo e hoje é o convidado do Mesa Redonda. Boa noite, Roberto Cabrini, que honra te receber aqui. Boa noite, Flávio. Você não imagina o tamanho da minha alegria de estar aqui. Para quem não sabe, eu comecei minha carreira como jornalista esportivo, trabalhei com o Flávio Prado. O Flávio é um ídolo, uma referência, não só como profissional, como também como amigo, como companheiro, enfim, uma pessoa impressionante, né? Uma pessoa pela qual eu tenho grande estima, todos os integrantes aqui, o Celso, o nosso grande amigo aqui, comediante, o Vampeta, enfim, são pessoas de grande valor, pessoas que eu tenho, assim, um carinho bem grande, e estar num programa que existe desde 1970, com tamanha tradição, desde o tempo de Milton Peruzzi, e você pegando com tanta garra, me enche assim de satisfação. É muito bom estar aqui com vocês. Bacana! O outro convidado, jogador de alto nível, grandes times, grandes passagens internacionais, Copa do Mundo, uma das feras do nosso futebol. Vamos lá. Você ligou para o sim, mas no momento não vou poder atender. Ah, você vai atender sim, vai. Porque hoje tá tudo combinadinho com a gente que você, meu caro Cicinho, é o nosso convidado do Mesa Redonda. Campeão da Liberta e do Mundial pelo São Paulo, tranquilo. Campeão espanhol pelo Real Madrid dos Galácticos, suave. Ganhou a Copa das Confederações com o Brasil. Disputou a Copa do Mundo de 2006. E nesse domingão vai dar o recado aqui com nós. Que prazer recebê-lo, Cicinho. Muito boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos, né? É um prazer, é sempre uma honra, né? Ainda mais depois de me tornar ex-jogador de futebol, poder falar, né, sobre o que vem acontecendo no nosso futebol brasileiro. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Cicinho veio especialmente de Goiânia para participar do Mesa Redonda. Boa noite, Vampeta. Boa noite, Celso. Boa noite, Cardoso. Flávio. Boa noite. Boa noite, Guilherme Camarda. Boa noite, Flávio Prado. E para você ligadinho no Mesa Redonda, já vai lá e segue a gente nas redes sociais. No Twitter, vamos lá, é @Mesa Redonda. Você também pode acompanhar nossos vídeos pelo youtube.com/Mesa Redonda e acompanhar o programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo gazetesportiva.com. Agora vamos para a parte boa, dos presentes. É só lá na hashtag Mesa Redonda, tem que interagir com a gente, mandar pergunta para o Cicinho, para o Cabrini, para os nossos comentaristas. E olha que presentão, cara. O que já está garantido para você aí de casa é o seguinte, é o livro Ayrton Senna e a mídia esportiva do nosso querido Rodrigo França, que estreou hoje o Momento Velocidade, todos os domingos aqui na TV Gazeta, às 8 horas da noite, esse livro fantástico. E tá com a gente no Gazeta Esportiva. E no Gazeta, toda terça-feira no Gazeta Esportiva também. E ó, o livro é fantástico, eu abri ele, dei uma folhada, qualidade maravilhosa também. E se entrarmos nos Trend Topics, também vai ter para você essa bola da Topper, que tá aí na tela para vocês, com a parceria da loja Gol de Placa lá de Santo André, e uma camisa do São Paulo infantil, mas temos que entrar nos Trend Topics. Então você tem que mandar lá a hashtag Mesa Redonda, bombar no Twitter e também pode responder a nossa enquete lá no gazetaesportiva.com, que é a seguinte: a troca do treinador resolveria os problemas do São Paulo? Sim ou não? Flavinho, sim ou não? Não, você sabe que eu sou sempre contrário à troca de treinador, isso não resolve nada. O treinador ele tem uma responsabilidade óbvia, relativa, mas depois de ver como a troca
do Corinthians, do Thiago Nunes. O Thiago Nunes Deu melhorou certo, né? o Corinthians de uma Deu maneira certo, né? impressionante. Então agora eu já começo a pensar. Falei até com o Garrafa na sexta-feira. Nossa, como melhorou o Corinthians. Estou extasiado. Ontem vendo o jogo do Corinthians... Arrepia assistindo o jogo. Ontem vendo o jogo do Corinthians, poucos momentos que eu não dormi, parecia que era o Barcelona, era o Guardiola. Era um negócio... Mas o do Santos ninguém fala também, né? Do Santos? Trocou também, sabia? Trocou. E melhorou? E quando é que o Santos não melhora? Então, isso eu não vou- Tem dois times Às que vezes- estão às vezes a inexplicados. troca O melhora, às Santos, vezes o não, né? Santos e o Goiás também trocou. Viu? Não, o Bahia também Bahia trocou. O Bahia fez um rodízio, né? Você vê que O Bahia Curitiba também trocou. O Cruzeiro trocou o Ney também. Franco foi pro Cruzeiro, o Anderson estava De no vez Cruzeiro, em foi pro quando dá Goiás. certo um ou outro. E o É, Santos não, e é. o Grêmio são duas exceções. São dois times que você não... Tudo que vai dar certo, né? O Grêmio, você pega o jogador, tá numa draga desgraçada, daqui a pouco ele é chamado para seleção, o Grêmio. E o Santos é inexplicável, mas isso é outra coisa. Mas eu voto não, mas cada um O sabe da sua Santos, vida. todo ano, primeiramente, boa noite a todos, Cabrini, Cicinho, Vampeta, Guilherme, Flávio. O Santos é aquela história, né, que você sempre acha que vai lutar para não cair pelas circunstâncias, por tudo. Não estou considerando, obviamente, camisa, tradição, mas as circunstâncias do elenco e tudo mais. E aí termina em terceiro, segundo, olha o que está fazendo o Cuca com o Santos. É uma grata surpresa o que está O acontecendo. esporte, Flávio, que foi o... Foi pra lá o... Esse aí realmente. Olha onde tá na tabela, Esse né? realmente é um negócio Deu um pulo, impressionante. um salto O Santos é a melhor relação custo-benefício do Campeonato Brasileiro. verdade. Isso é indiscutível. É verdade. Mas é até melhor ficar com essa dívida, pelo menos entra dinheiro pro clube, não paga e tá bem na É tabela. né? obrigado a botar a molecada para jogar, né? Porque se você contratar, daqui a pouco cai. E aí fica com a folha alta. Futebol tem as E coisas. sem contar que dá gosto em ver jogar o Santos, né? Sim, é É um dos verdade. poucos times que são agradáveis de serem vistos. É verdade, realmente é verdade. Olha, outra coisa que resolve muito no futebol, isso é impressionante. Quando os bandos uniformizados vão lá fazer protesto. Isso aí ajuda ontem a saída do São Paulo. Hoje teve uma atuação maravilhosa, uma grande vitória de goleada e tal. Olha como é que foi a saída do São Paulo ontem lá do CT. Quando isso daí acontece dentro de campo, meu amigo, pode ter certeza que vai dar choque fora dele. Uma operação de guerra gigantesca foi montada pela PM para acompanhar o grupo de torcedores do São Paulo que se reuniu em frente ao CCT da Barra Funda no último sábado. Eles estavam ali para protestar depois da eliminação precoce da equipe na Libertadores desse ano. A maioria fazia parte da Independente, a principal torcida organizada do clube. Jogadores aí, ó, Daniel Alves aí, ó, ganhando 1,5 milhão. Reinaldo, pelo amor de Deus. Ô, Fran, joga de paletó dentro de campo, né? A gente não veio cobrar a molecada, não. A molecada não tem responsabilidade, não. Quem tem responsabilidade são esses caras aí que há 10 anos acabando com a história do São Paulo Futebol Clube. Os principais alvos da torcida no protesto desse final de semana foram o presidente Leco, o diretor executivo de futebol Raí e, claro, o técnico Fernando Diniz. Além dos gritos e palavras de ordem, a manifestação ainda teve faixas com os dizeres "Fora Leco" e "Gestão fracassada". Desde a queda para o Mirassol no Campeonato Paulista, que parte da torcida tem realizado esse tipo de protesto aí. O mais cobrado entre os atletas ontem foi o capitão Daniel Alves. O episódio lá do samba do Tantã não foi esquecido não, hein? Daniel Alves é um brincalhão, cara. Ele é campeão no Barcelona, no São Paulo Futebol Clube não ganhou nada, menos. Ele é Rogério Ceni. Ele é apenas mais um. A torcida levantou a bandeira da insatisfação. E o São Paulo precisou sair de fininho rumo ao aeroporto, já que a cobrança estava batendo na porta de casa.
ótimo que os jogadores não tiveram nenhum tipo de contato, e aí, problema deles. Vampeta, Cicinho, vocês já viveram muitas vezes esse tipo de coisa. Resolve alguma coisa isso, Cicinho? Não, é uma cultura, né? No Brasil, isso daí é a maneira que a torcida brasileira, né? Das equipes grandes no futebol brasileiro, tem de expressar sua insatisfação dessa forma, né? Que a torcida do São Paulo está se expondo. Eu não vejo problema nenhum, até porque não pode não estar. Tá certo que tem aglomeração, tudo, vai tudo contra aquilo que está pedindo, né? Hoje, essa pandemia que nós estamos passando, mas é aceitável, porque não agrediu ninguém, foi de uma maneira passiva, né, tranquila, fazer uma cobrança, mas é o que se encontra no futebol brasileiro. Vampeta. Flávio, já vivi isso em várias situações. Já vivi, não é só, não sei se você acha isso, não é só quando ela vai lá para cobrar. Às vezes você chega na final, a torcida, uma semifinal de jogo brasileiro, a torcida vai para ver o treino e fala que vai para apoiar. Ali já te bota numa incumbência maior de dizer assim, esse apoio vai dizer, viemos aqui, incentivamos, e os caras não correram no dia seguinte. Né? E pior que isso está virando no mundo todo, né? Não está só aqui no Brasil. Imagina, mas a torcida do Liverpool vai protestar porque o Klopp tomou de 7. Vai, com certeza. Como a torcida do City foi protestar contra o City, o Guardiola tomou semana passada. Então, assim, mas ainda estão falando de outro nível. Né? Aí eu estou falando assim, se o São Paulo, pela posição que está hoje na tabela, se o São Paulo já ganha título não peça esses 8 anos, se vê com 2 anos atrás ganhou título, talvez não tivesse essa pressão toda. Eu acho que é mais pela sequência de anos. E o Palmeiras, que atiraram pedra com o time quase campeão brasileiro? Já é um absurdo. O Palmeiras está na melhor campanha que tem, tá todo mundo impaciente com tudo, né? Com o Felipão que tinha sido campeão. Todo mundo impaciente com tudo, o Nevas Flor da Pedra, principalmente na pandemia. E não leva a nada aí. O São Paulo empatou o jogo. Não vamos fazer que nem uma vaca holandesa, né? Botar o leite e chutar o balde. O São Paulo não está na Libertadores, mas ainda tem. Olhando a tabela do brasileiro, não está tão mal, não. Claro que não. Não está mal na tabela do brasileiro. E para você buscar os títulos que faltam, você tem que estar disputando as competições. Não tem como. Como é que você vê isso, Cabrinho? Eu acho que isso, Flávio, é uma continuação do momento em que nós vivemos na sociedade brasileira. Momento da pandemia, momento da polarização da política, onde a intolerância predomina. Eu acho que os nervos estão à flor da pele, as pessoas não conseguem conviver com visões diferentes, não conseguem, por exemplo, ter paciência com o Fernando Diniz, que é um cara que tem ideias diferentes. Eu sei que o Cicinho, por exemplo, defende que ele seja demitido porque o elenco não aceitou as ideias dele, né? Eu sei que o Cicinho deu uma entrevista boa sobre isso, mas eu acho que o grande mal do futebol brasileiro é a falta de continuidade nos trabalhos. E eu acho que esse tipo de manifestação, ele beira a violência. Eu acho que a gente tem que ter muita atenção com isso, porque para isso virar violência, para isso virar integrante da página policial, é só um passo. Mas, como eu disse, é apenas uma continuação de um momento de enorme intransigência, de polarização, de intolerância que nós estamos vivendo por causa da pandemia e por causa da questão política do país. Celso. A gente sabe, isso é mais do mesmo, muitas vezes tem muito mais a ver com o posicionamento da instituição, da entidade, da torcida organizada, do que necessariamente... Assim, esse tipo de intimidação, esse tipo de comportamento, não vejo trazer benefício. E outra coisa também, claro que o torcedor é apaixonado e você cobrar dele sobriedade, serenidade é muito difícil, ainda mais considerando que o São Paulo nos últimos 12 anos ganhou um título com meio jogo lá que foi da Copa Sul-Americana contra o Tigres. Mas parece que o São Paulo tem um super time e que seria campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro. O São Paulo estava em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, agora caiu para 7º, é verdade, mas tem um jogo a menos. E com esse jogo a menos, o São Paulo poderia ser... Só em relação ao Inter. Só em relação ao Inter. Tudo bem, mas mesmo assim poderia ser vice-líder se conseguir. Então a campanha do São Paulo não é ruim. Se você falar que um outro técnico estaria à frente do São Paulo e faria campanha melhor, não é outra coisa. Que a contratação do Daniel gerou uma expectativa, né? Exato, exatamente isso, como se ele fosse. Aí é tal história, expectativa cada um cria a que quer. Claro, mas aí erra a gestão. Eu me lembro muito bem que aqui no Mesa, quando foi anunciado o Daniel Alves para vestir a 10, eu falei assim, não sei se é aquela relação custo-benefício. Ele não é esse cara, ele não é um camisa 10. Ele não chega para resolver jogos como seria, de repente, o Ronaldinho Gaúcho, como seria o Ronaldo Fenômeno. Ele não é esse cara. Se ele estivesse na lateral, seria diferente? Eu acho que sim. É que o futebol permite umas coisas assim, por exemplo,
ir no aeroporto e agredir. E as pessoas consideram isso normal. Olha bem, o futebol está permitindo isso. Tá banalizado. Eu fico imaginando se cada torcedor que vai, cada cara que está ali, será que ele é o melhor na atividade dele? Exato. Não está muito. Nós vimos será aqui que ele é o outro dia. melhor? Nós vimos Será que outro ele é o dia melhor na a torcida atividade do dele? Corinthians pressionando o São Paulo, os jogadores do Corinthians. Eles não ganham carnaval há séculos, já foram rebaixados e tal. Como é que é? Então isso que eu falo assim, o que eles- toda vez que eu vejo essa manifestação, o futebol permite, a gente paga o ingresso, a gente é torcedor. Agora eu pergunto assim, será que cada cara que está ali é o melhor na sua atividade? Posso Está entre fazer? os 5 melhores? Vocês me permitem só conversar com amigos? Dá licença, tá? Eu não vou falar com vocês, não. Fala comigo, aqui, só logo você. Muricy Ramalho, hoje eu vi uma postagem sua no Instagram fazendo uma torta de peito de peru com catupiry. Numa felicidade, numa tranquilidade, Riviera de São Lourenço, queimadinho, fazendo lá e tal, peru da tarde e tal, não sei o quê. Muricy Ramalho, reza a lenda que você está pensando em voltar para o São Paulo. Caso o Casares seja eleito e tal, não sei o quê, você já teria até aceitado. Meu querido amigo Muricy Ramalho, vou mandar esse áudio para você. Você viu o que falaram do Raí? Esse é você no futuro. Ou você prefere a Riviera de São Lourenço? Meu querido amigo Muricy, não mexe com o que tá bom. Você é comentarista da maior emissora de TV do Brasil. Tá sossegadinho, fazendo o seu piruzinho lá, mandando receita e tal. Que raio você vai querer fazer nisso? Raí, você também, né? Não precisava nada disso, como o Daniel também não. Agora voltamos, desculpa, eu não falei nada e tal. Era só um recado que eu precisava passar. Aproveitar a ligação aqui para falar. Você toparia ser dirigente, alguma coisa, Cicinho, dessa situação? Não, dirigente, eu não tenho perfil, né? Eu acho que o cara precisa estudar, o cara precisa entender profundamente do assunto e eu não me vejo exercendo essa área como um diretor do São Paulo, não. Eu prefiro ficar onde eu estou, meio de longe. Futuramente, se for um auxiliar de treinador, um apaziguador, eu creio que é mais meu perfil. Ficar quietinho no seu canto, Mas, para mostrar que realmente a coisa funciona bem, tanto é que o futebol de São Paulo hoje foi deslumbrante, teve outro protesto lá em Curitiba, vejam. Muito bem. E aí, dentro do campo, foi um espetáculo. Claro, isso sempre resolve. Veja. Coritiba e São Paulo no Couto Pereira, 5 minutos de jogo e o Robson fez esse golaço de falta. O Thiago Volpe até tentou chegar na bola, mas não deu. 1-0 Coxa. O São Paulo chegou a empatar com o Luciano, mas no início da jogada o atacante Pablo estava em posição irregular, gol anulado. O tricolor teve outra boa chance agora com o Gabriel Sara, mas a bola passou à esquerda do gol do Wilson. No segundo tempo, Brenner marcou para o São Paulo, só que novamente o Bandeira anotou o impedimento. Dessa vez o Luciano estava em posição irregular. O empate do time paulista nasceu nesse lance polêmico. O árbitro deu toque de mão de Hugo Moura dentro da área. Reinaldo bateu o pênalti e deixou tudo igual na capital paranaense. Daniel Alves tentou de longe, mas o Wilson evitou a virada São Paulina. Bela defesa do goleiro do Coxa. E ficou nisso. Curitiba 1, São Paulo também 1. Se pegar o resultado final, a gente precisa corrigir. Não adianta só ficar falando, precisa do resultado final do jogo, a gente parar de tomar gol, a coisa que você pode ter certeza está me incomodando muito, está incomodando todos os jogadores, todos nós estamos trabalhando para a gente não tomar gol. Mas não é muito justo você assim fazer porque 2 jogadores mudaram e por conta disso parou de tomar gol. A gente tem que funcionar melhor como um time quando se defende. E hoje se defendeu bem o time. Um time que oferece um chute só ao gol de falta, você não pode falar que ele defendeu mal no jogo de hoje. Mas a gente tem que dar um jeito de não tomar o gol e fazer mais gols com o adversário. Acho que a gente tem que vencer, independente da quantidade de chances que a gente cria.
o que o adversário cria, a gente tem que começar a vencer, porque é urgente a gente subir de novo na classificação. Essa história da defesa toda, do time todo marcar, numa constituição defensiva completa, eu queria ouvir o Cicinho sobre isso. Você concorda? Ou se a troca simples de 2 jogadores é que gerou os gols que o São Paulo está tomando? Olha, na verdade, com a troca, o Diniz deu a entender que o problema era o Bruno Alves e o Arboleda, né? Porque sacou os dois. Eu assisti o jogo hoje, Flávio. A questão é o seguinte, o que o torcedor São Paulino está cobrando é uma melhor postura do São Paulo. O São Paulo é um time que entra com 11 jogadores, normal, dentro de campo, beleza. E o São Paulo ele tem essa média de tomar 1,22, né, por partida gol. Então o São Paulo já entra perdendo de 1-0. O São Paulo ele entra em campo jogando, tá tudo posicionado, aí ele toma o gol, vira uma baderna o São Paulo. É o que tá aparecendo. Aí o São Paulo vai desenfreado, o Léo Pelé passando toda hora, o Juan Fran passando toda hora, beleza. Aí o São Paulo consegue o gol e volta para uma postura que a gente não entende, entendeu? O São Paulo não tem uma equipe posicionada. O São Paulo está esperando tomar gol para virar um time de peladeiro. É isso que o torcedor está cobrando, uma melhor postura dentro de campo. Se eu tenho Arboleda e Bruno Alves, que são, na minha opinião, dos melhores zagueiros do Brasil, por que não facilita, se o São Paulo está tomando muito gol, coloca os dois defensivamente, abre o Léo Pelé na esquerda, põe o Tietê na direita, ou sei lá, põe até o Diego Costa na direita, o Luan na cabeça de área e dá liberdade para o Daniel Alves, para o Hernani, por Igor Gomes, aqueles jogadores que armam o time e que levam a bola até o Pablo, para que seja um time ofensivo. Você está dando respaldo. Põe o Reinaldo para atacar um pouquinho mais, que tem um bom passe, um bom cruzamento, uma boa finalização. Então nós não estamos vendo isso no São Paulo, nós estamos vendo um time desenfreado que deixa a zaga sempre no mano a mano e que está tomando gol. Então é um time que não tem padrão e é isso que o torcedor está cobrando. Ontem na gritaria lá na porta, uma das coisas que eles pediram é para o Arboleda voltar para a Colômbia. Ele é equatoriano, eu acho que ele não teria. Eu votaria com essa dupla de zaga que o senhor falou, que foi a melhor dupla de zaga do ano passado no Campeonato Brasileiro. Mas com eles em campos tomou 3 também. Está tomando mais agora do que está tomando com os dois. Soma aí Arboleda, Bruno Alves e Léo Pelé e o Vampeta, tá tomando muito mais gol, pô. Se você quer punir a dupla de zaga, beleza, 2 jogos tudo bem, mas você disputar por uma convicção sua, entendeu? E tá prejudicando, porque tá prejudicando. Não sei. Tá tomando gol a rodo. Não é só tomando gol, é chance atrás de chance. Hoje não teve. Mas no jogo, no primeiro tempo do jogo contra o River, pela Libertadores, era para tomar um saco no primeiro tempo. Mas é o River, Com todo respeito, o River, algum outro time brasileiro não teria isso mesmo sufoco? O Flamengo não tomou esse mesmo sufoco com tomou 5 do Independente del Valle. Não. Mas devolveu. Ano passado, na final, era Rodrigo Caio e Pablo Mari, foi a mesma coisa. Teve a chance, tomou 2 não. O River fez 4 aqui no Morumbi. 4. Fez 2 a favor do... Não, River é um caso à parte. River é um exemplo que pode pegar. Tá sendo muito vazado, a zaga está sendo muito vazada. O Diniz, ele tá preso numa questão que a zaga do São Paulo hoje não sofreu. Mas como não sofreu? O São Paulo jogou contra o pior ataque, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro. E foi um time também que tomou gol do pior ataque do Campeonato Brasileiro. Parece que o Jorginho só botou o Curitiba fez 9 gols, uma coisa assim, se eu não estiver enganado. Então, o São Paulo já entra perdendo de 1-0. Para correr atrás do resultado. O problema não era somente os dois. Mas aí eu já vejo de uma outra maneira. Tava a Arboleda e o Bruno Alves. Tomou 3 do Bragantino e tomou 3 do Mirassol. Ele tinha que fazer alguma coisa. 4, né, do Mirassol? Foi 4 ou foi 3? 3. Perdeu de 3-2, não foi? 3-2 pro Mirassol. 3-2. Então, 6 gols em 2 jogos. Sim, 3-2. 3-2 é menos 1. É menos 1. Soma depois o Léo Pelé e o menino. Quantos gols tomou? Não, tomou 18 em 10 jogos. Não, peraí, dos últimos 10 jogos é isso, né? Que já com a dupla. Com Libertadores, com tudo. Não, ok, tudo bem, mas também não é só a questão dos meninos. Outra coisa, o Cicinho falou dos laterais. Hoje eu vi o Reinaldo e o Juan Fran jogando praticamente como atacantes. Os 2 abertos pelo lado, os 2 zagueiros partindo. E isso só é possível porque tanto o Léo Pelé como o Diego Costa têm capacidade de sair jogando. O Arboleda, ele pode até ser bom no jogo aéreo, tudo, mas com os pés é um desastre.
não é tão bom assim, com os pés saindo. E hoje não adianta. Se você quer uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais ofensiva, você tem que apostar em jogadores que sabem sair jogando. Tanto que quando entraram no time o Diego e o Léo, o São Paulo ganhou 3 partidas seguidas. Aí ficou todo mundo falando assim, nossa, o Diniz, olha, achou o time, investiu na garotada. A questão é só, não dava só para você avaliar em cima de resultado. Mas só que você tem Daniel Alves, você tem Igor Gomes, você tem Tietê, Reinaldo, jogadores que têm muita qualidade para sair com a bola. Para que eu quero que o Léo Pelé e o Diego Costa saiam com a bola? Essa é a diferença, você tentar implantar um sistema europeu no Brasil, como o Diniz está tentando implantar com o Barcelona, mas eu nunca vi o Messi não buscar a bola no pé do goleiro. Entendeu? O Messi é o quê? Dali do meio, o Brusquez vai lá buscar, Messi, agora você resolve. Ele colocava a bola para o Suárez, quando o Neymar jogava. O Daniel Alves e o Igor Gomes estão indo buscar a bola no Volpi. Até ele chegar no ataque, eles estão cansados, é normal. Então, para que eu vou trazer os meus jogadores de qualidade perto do meu goleiro? O Daniel Alves, ele está dando espaço. Hoje no jogo, muitas vezes, o quê? O Léo passava com a bola. Na hora que ele olhava, o Daniel Alves estava para trás, o que ele fazia? Parava a bola e voltava para o Daniel. E o Daniel tocava de lado. Então, é um esquema de jogo que não está favorecendo os jogadores do São Paulo. Entendeu? Tirou toda a característica do Igor Gomes. O Igor Gomes, antes da pandemia, era um jogador espetacular. Você citou bem. A zaga continuou tomando gol. Mas com o Arboleda e com o Bruno Alves, o time chegou na posição que está. Porque depois que entrou, entendeu? Tá certo. Para mim, eu jogaria com esses 2 jogadores, né? O Diego Costa na direita e o Léo na esquerda, e colocaria o Bruno Alves e o Luan no meio. E o que faz? Os jogadores de qualidade que ataquem. Porque gol eu não tomo. Vamos por partes, como diria esse cortejador. Em primeiro lugar, sou a favor da manutenção do Arboleda e do Bruno. Eu acho que eles são bons jogadores. Eu acho que o São Paulo é um time que tem bons valores técnicos, que rendem bem menos do que deveriam, porque acho que o elenco não consegue assimilar bem aquilo que o treinador pede deles. É algo que talvez leve algum tempo ou que talvez jamais aconteça. Um time que depende exclusivamente do Luciano para fazer gols, que tem o Pablo rendendo muito pouco. O Igor Gomes parece que desaprendeu a jogar. O Igor Gomes era um grande jogador quando surgiu, parecia uma grande revelação. Hoje é um jogador inseguro que realmente necessita voltar a ter confiança. Então eu acho que o São Paulo passa por problemas emocionais e que o time rende bem menos do que deveria. Eu vejo no São Paulo boas condições técnicas, mas vejo também uma questão emocional que talvez possa ser superada com a troca do treinador ou então com uma aproximação maior das ideias do treinador com o elenco, porque há um claro divórcio entre aquilo que o treinador propõe para o time e aquilo que o elenco está realizando dentro do campo. Eu entendo assim, esse Diego Costa foi um achado. Também acho. Se tiravam só a apressar o que vai acontecer, que ele vai jogar na Europa, vai jogar em time rápido, em time de nível muito alto. Vai só apressar isso. No meu conceito. Pode ser que, de repente, não deu em nada, micou. No meu conceito, desse jogador, tá sobrando uma vaga aí. Aí podemos discutir. Bruno Alves, Léo Pelé, Arboleda, eu acho. Mas pode ser também que, né? Eu votaria com a dupla de zaga que foi melhor do brasileiro do ano passado. E até então no Paulista também. Já foram punidos demais. Foi o que tomou os 3 gols dos motoristas de Uber de Mirassol, né? Sabe quanto foi o jogo com os motoristas de Uber? Foi 3-2. Isso. 3-2. Então, parece que ele está falando que foi um 3-0. Não, mas quem tomou 3 foi a defesa. Foi a melhor defesa que você citou aí. Menos um. Vamos somar o resto dos jogos aí do brasileiro, da Libertadores. A dupla de Uber não tomou 2 gols do Binacional. Tomou sim, 2 gols do Binacional. 2-1, menos um. Agora, soma depois que botou essa dupla de zaga para ver. Improvisando esses dois. Um é zagueiro mesmo e o outro é lateral esquerdo. São Paulo vira a vida. Só piorou. Tudo aberto. É uma zaga que joga Paulo é atacado. Porque, quando o São Paulo é atacado, por exemplo, o menino é promissor. No segundo gol do River lá, o Diego? Ele toma um corte seco. Mas vai tomar outro. Claro que você sabe que toma. Então. Você sabe que toma. O Boateng caiu num buraco, foi parar no Japão. Tá sabendo que pegou o Messi. Outra coisa. Estamos no Campeonato Brasileiro. A melhor dupla de zaga do brasileiro do ano passado, que levou São Paulo a Libertadores, a tudo que está escutando, foi o Arboleda e o Bruno Alves. Você foi um jogador extraordinário. Um volante que comandava a marcação. Mas comandava a marcação. Você sabe que é o time todo. O negócio do futebol, essa modernidade de goleiro para mim sempre foi feito para pegar com a mão. Sabe o que é o cara da goleiro?
Quem joga bola sabe, o cara é goleiro porque ele é ruim na linha. Ele vai pro gol. Você sabe por que o cara é zagueiro? Porque ele não tem qualidade de passe, ele é pra sentar a borracha lá atrás e não brincar com o atacante, não dá mole. É por isso que tem cada um na sua posição. Quando o cara é bom demais, o cara vai pra meia, vai ser atacante. Isso na infância. Bateu para o ímpar, que é ruim, só pro gol. Vampeta, você Você acha jogou. que depois de você 2008 isso ainda vale? Aí quando Você acha que depois de 2008 isso ainda vale? Hã? Depois do Barcelona do Guardiola isso ainda vale? Barcelona tomou 8, hoje o Liverpool tomou Klopp 7. tomou 7. É o teu De Klopp, vez, é não, o teu- de vez em quando o teu acontece. queridinho. O único time grande que não, Não, deixa não. acontecer isso, o Cecílio Vampeta, jogou lá, é o Real você- Madrid. O Vampeta é um cara Não, mas é extremamente... verdade, sete do Ele Atlético de critica Madrid. aqui, Ó, mas ele é extremamente sempre estudioso, ele vê tudo. teve Você sabe que o zagueiro que senta futebol borracha, de outro que 2008 pra cá é outro esporte, é outra coisa. Não. Depois de Guardiola em 2008 Aqui é no outro Brasil futebol. começou a querer copiar o futebol europeu, sair jogando por dentro. Hoje eu vi o Liverpool que saiu assim também, tomando gol assim. O United também Mas tomou dois também, gols, assim. mas também colocaram, Então, quando a gente colocaram jogava um tijolo filosofia no gol no brasileira, lugar do Alisson. ó, pô. quando jogava filosofia brasileira, o Márcio Santos, você marca e o Aldair sobra, que é o craque. Foi campeão do mundo. O Flamengo tinha lá o Moza, que sentava a borracha de todo mundo, e o outro na sobra. Ah, tá. Eu fui 2 vezes campeão brasileiro, com o Gamarra sobrando e o Batata sentando a borracha de todo mundo. Tudo bem. Agora todo mundo acha que é craque os goleiros. Já pensou recuar a bola pro Dida, que é um dos maiores goleiros da história? Recuar a bola pro Dida. O Rogério Ceni que batia falta. O Rogério Ceni batia falta. Mas jogar com o pé, recuando pra ele pra sair jogando, não. Que isso, metia a bola. Nada, Marcos, você não jogou. Marcos, Dida, Tafarel, esses caras Claro, nunca foram. naquele O Rogério- momento eles nem Não, treinavam O pra Rogério isso. Ceni no inventando, São pô. Paulo, ele pega. Tá O Rogério inventando. Ceni, nós treinávamos isso. Uhum. Nós treinávamos, ele falava assim, ó, quando eu pegar a bola na mão, não olha pra trás, corre. E ele lançava, nós tentava ganhar lá na frente. Quantos Todo mundo gols querendo nós não copiar. fizemos, o quê? O grafite desviando, o Aloysio Chulapa. Agora hoje, eu vou chamar o adversário. O normal era o quê? O Ronaldo Mas os dar cara biquinho no chão e mandar o zagueiro pra cara frente. quer Agora os fazer caras chamam pra dentro do gol. Os caras queriam. Eu tô vendo com o jogo do Corinthians, os caras estão recuando pro Cássio jogar com o pé. Mas, Vampeta, tudo Não bem. vai dar certo. Só que hoje mesmo o Curitiba também estava saindo jogando de trás. Como você vê, cara, o goleiro do Curitiba, Pois é, quantos só anos que lá? duas vezes Nunca foi disso. o zagueiro, o goleiro jogou pra frente, a bola caiu nos pés do São Paulo de novo. Celso, qual é o líder Como- do campeonato? Hã? Qual é o líder do Atlético campeonato? Mineiro. Como é que o Atlético joga? Joga justamente saindo de Como é trás que da jogava bola. o Diego Alves, com o campeão do ano passado? Saindo jogando. Tá, o Cudê, que é o terceiro Peraí, o colocado. Diego Alves jogando. fica brincando. Não, O Diego não, Alves é fica só na- brincando. só pra lembrar, O Diego né? Alves, ó, ele tá sozinho, quando ele tá sozinho, ele domina e procura o zagueiro. Tá chegando atacante, ele dá o bago, pô. Ó como foi o gol que o São Paulo tomou hoje, o gol de falta. Apertado, deram o bico. Só que o Juan Fran Tem várias errou formas de dentro ganhar. da Tem bola. várias O Fran formas tomou de você ganhar. chapéu de Tem morrer várias artilheiro. formas de você ganhar jogo. Olha bem, tá todo mundo querendo jogar. Se você tem um goleiro que joga bem com os pés, que a gente está falando é o goleiro do Atlético Mineiro, ele joga bem com os pés. Jogou aqui no Santos. Mas não é todo goleiro que joga bem com os pés, não. O Everton, na minha opinião, é o melhor. Você não acha? O não? Everton do Palmeiras Mas sabe. ele- Aí mas todo ele, mundo tá inclusive, achando que começou os jogando na goleiros tem que linha. jogar com os pés. Não é todo mundo que sabe, não, Celso. Fala, meu caro Guilherme Camarda. O pessoal tá entrando aqui no debate junto. Ó. Vou mandar um abraço primeiro pro Marcelinho Santos, o Marcelinho Santos pergunta se o Cicino quer ser o técnico do São Paulo. O pessoal aqui, ó, 98% Vamos deixar pro Rogério das Ceni. pessoas Tá no querem a saída do Fernando Diniz. A roupa já é do Zidane, Ele né, tá mano? sossegado, tá tranquilo, vai se meter na parada dessa. Eu tô até com Acho que vergonha esse aqui, Fábio, você essa tá roupa ele trouxe vestido. do Real Madrid, né? Muito investimento do Beck. Se fosse do Real Madrid, isso aí que era assim que os caras andam lá em Madrid. Olha aqui, ó. Tá todo mundo falando que o São Paulo foi eliminado da Libertadores. Na verdade, o São Paulo se classificou para o lugar que lhe cabe. Ele vai disputar a Copa Boa, Flávio. Sul-Americana. Nós separamos os times que já estão classificados para a Sul-Americana. Vejam se não são mais pertinentes do que enfrentar Boca, River, Flamengo. Vê se isso o São Paulo consegue encarar um negócio desse. Agora, aqui a conversa já é diferente. Vamos ver os times. Vamos ver os times que o São Paulo vai disputar daqui para frente. Vamos lá? Acho que estão na Sul-Americana. Já Tem já que nós vamos. empatar, né? Não, Tem e que tem empatar só- para jogar Sul-Americano. Ó, e tem. Não, se o São Paulo empatar, se o São Paulo perder do Binacional, aí... Matematicamente, Ele tem tá que Olha aí, acertando você já lá, falou já muito. mostrar. O São Paulo está eliminado da Libertadores por causa de qual time? Binacional. Pronto. Ele precisa de um empate para garantir um lugar na Sul-Americana. Agora, Não tem como, né? O Binacional não é um time de futebol. O Binacional é uma altitude.
E o São Paulo jogou na altitude e os foi outros o não único, jogaram. é isso O aí. Binacional não é time de futebol. Não é time de futebol. Tanto que no Ele é uma primeiro tempo- altitude que joga bola. Tanto que no primeiro tempo daquele jogo, o São Paulo poderia ter feito uns 5 gols. Competência, Não por fez. isso. De Exato. quem? Do De São quem? Paulo, dos atacantes. Ah, tá. Então Os tá. gols Então que não o tem nada a Pablo ver com o treinador, né? E o Pato também perdeu. O Pato perdeu, os gols que o Pablo perdeu nesse Pois jogo é. um absurdo. Pois é. E aí a culpa é nós do estamos Diniz. começando a falar a mesma linguagem. É. Se trocar de treinador, a ruindade dos jogadores Ó, não troca, não. e a- gente. e a Copa continua Sul- igual. e- É vide Corinthians. Não, e- Trocou o técnico e a ruindade continua olha igual. como o destino Bola, o treinador não leva futebol. O Corinthians até pior, né, meu Não, querido? mas isso aí é o exatamente. seguinte, isso aí você não pode botar isso 100%, porque, ó, eu cito aí 3 times que tá entre os 5, que trocou o treinador e tá. Quer que eu fale? O Cinco, fala. O Santos. Mas Tá eu vou entre os falar um cinco? monte pra Hã? você também. Tá entre O os 5? Santos, terceiro colocado, 4 colocado no campeonato. O Santos Sport. hoje não. O Olha Santos aqui, não. gente. Ó, Olha aí, tem olha, 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 olha os olha a adversários. tabela, olha a O tabela. São Paulo Olha aqui a escapou, o São Paulo tabela. escapou O São de Paulo caiu pra River. sétimo. O São Paulo sexto. escapou de River, Boca, de Flamengo, de Palmeiras e tal, e vai pegar agora. Flamengo, trocou o treinador, tá em Bahia, quarto. Vasco, Independente, aqui o couro come. Aí o que? Aí o time Vélez, Lanús, União de Santa Fé, Sport, meu Deus do céu, o Huancayo, Emelec, Atlético Nacional já, Milionários, Deportivo Cali, Sol de América, União La Calera, que já eliminou o time brasileiro, os caras conseguem ser eliminados por essas coisas aí, o Huachipato, Liverpool do Uruguai, Coquimbo, Melgar, Plaza Colônia, River Plate do Uruguai, aquele que eliminou o Santos ano passado, Fênix, Sport peguei Luquenho esse também. e Audax Italiano. Então, agora a coisa tá mais, agora tá seja, melhor. Sul-Americana é obrigação. Eu não sei se é obrigação, mas Não, pelo não, menos São Paulo que não é deu pra uma, tá aí. uma compatibilizada melhor. E vou te falar uma coisa: se ganhar a Copa Sul-Americana, pode ganhar a vaga no novo Mundial de Clubes da FIFA, que deve dar uma vaga. Olha, É verdade, prêmio. ó, o possível adversário inicial de São Paulo, mas também é uma iaca, né? Bahia, Vasco, aí é normal, Independiente ou Vélez. Aí já engrossa um pouquinho, mas depois também Vocês lembram quando o Corinthians andou? Que ele pegou umas coisas horrorosas, pegou uns times terríveis. Ele pegou o Deportivo Lara, ele pegou. Olha só. Ele teve o Racing, que foi mais Corinthians, difícil no o Corinthians, há começo. 2 anos, ele saiu da Sul-Americana perdendo pro campeão. Pro Vale. Del Valle. Não, mas mas para ele chegar no Del Ele pegou o Valle. Deportivo Lara, Lara, da depois pegou o Venezuela, Fluminense numa o troca. Montevideo Wanderers do É Uruguai. isso. E o Fluminense. Primeiro jogo é meio que, aliás, complicado, o Fernando depois é Diniz. uma molezinha. Depois vai. Como é o do que foi que o Santos foi eliminado? River Plate do River Uruguai. Plate do Uruguai. É bom que a gente vai conhecer os times da América. Eu gosto da Sul-Americana. Eu gosto também. Mas é só é. para ir com calma, porque cada coisa tem o seu devido lugar. Eu entendo que o São Paulo tem uma história espetacular e tem, mas a realidade está mais para brigar aqui. Libertadores podia passar essa fase e não ia. O São Paulo, todas as vezes que ele passou, teve uma exceção que ele foi à semifinal, ele se classificava na última rodada da primeira fase e caiu nas oitavas. É isso aí. Todos os anos, direto. Ou seja, talvez tenha sido um bom negócio. Não é o que se pretende, mas, né? Cabrini, às vezes a gente andou pelas terras italianas, na Copa de 90 e tal. De vez em quando via uma bela ragazza e tal. Aí, a bela ragazza falou minha língua, ficava falou com minha Vampeta, com Falou Cicinho minha e tal. língua. Aí a gente via Isso uma mais agora ou você menos. tá na igreja. A gente Isso queria tá a na bela igreja, ragazza, deixa eu mas já segurar que a não dá, vamos no mais ou menos. É, dá uma história. Flávio, essa aí é minha língua. Se o senhor tá fora do jogo, tá fora, tomou cartão vermelho, tá fora do jogo. Deixa que eu seguro, ele tá suspenso. Não, mas entendeu? É isso. E eu acho que o que falta também é um pouquinho mais de percepção do que é o time. O torcedor nem sempre tem, ele quer ver o time dele ganhar. Claro. Mas com muita frieza. Todo mundo falando do jogo do River Plate, Fernando Diniz tinha que cair. Que jogador de São Paulo seria titular no River Plate? Daniel Alves na lateral. Pois é, só. Ou eu estou errado? Algum jogador de São Paulo que enfrentou lá o River Plate seria titular do River? Não, e outra coisa, Não. algum time brasileiro teria feito diferente do que o São Paulo? Aí eu não sei se O empataria Flamengo, aquele Flamengo fantástico do ano passado, Não, que o Flamengo- terminou 20, tomou um sufoco do River Plate. O resultado do São Paulo na Libertadores, com o River e com o LDU, o resultado normais. O anormal de estar fora foi Perdendo o Binacional. Binacional, claro, claro. O São Paulo ganhou aqui do LDU, chegou lá em quinto, todo mundo vai lá, toma sufoco. O River vice-versa, pode empatar aqui, pode perder lá ou ganhar lá e empatar. O River Tanto tomou que o São 3 a 0 Paulo nunca do perdeu LDU. para argentino nenhum aqui. Nunca perdeu na história. Para argentino na Libertadores. Então, o binacional que fez a diferença no grupo. Como não? Foi eliminado pelo Tajeres.
São Paulo nunca tinha perdido. Só para não dizer que não falamos das flores, passado. o pênalti que deram a favor do São Paulo é uma vergonha. Também acho. É uma ofensa até ao pênalti Jabuticaba, que criaram aqui no Brasil, que já é uma coisa horrorosa, né, que já inventaram. Mas hoje eles abusaram do pênalti Jabuticaba. Foi vergonhoso, negócio vergonhoso. Também já deram o pênalti assim pro São Paulo. Foi uma vergonha, negócio impressionante. Mas o São Paulo tinha feito gol ainda. Não sei também se tinha alguém impedido quando fez Também o gol. não sei, mas que olha, hoje abusaram até da regra do pênalti Jabuticaba. Agora, se o treinador fosse o Filipão, que é o nome comentado, melhoraria? Não tem sido assim, ele passou pelo Palmeiras. Nada, isso aí não foi Olha nada. lá, esse é o pênalti que eles conseguiram marcar. A bola bate nas costas de um, no braço do outro, eles dão pênalti. O Filipão lembra o que aconteceu com ele no Palmeiras? A paciência foi curtíssima, né? Ele ganhou... indevidamente que dos últimos 3 brasileiros, o Palmeiras ganhou 2 e o Filipão ganhou um Palmeiras. Exato. Você vê que tá todo mundo à flor Mas da não pele. adianta, depois de gol. então não Por isso que tem é fácil ganhar um campeonato brasileiro. Não adianta. Não adianta. Isso aí se não der tempo, seja lá qual for a filosofia. Olha isso aí, gente. Deram pênalti nisso. Pra você foi, né, Vampeta? Pra mim, tudo que bater na mão na área. acabava, não tinha nem discussão se é a minha regra. Foi e pênalti, baba, sim. no baba, na Bahia, Foi na pênalti? pelada ou no racha, Eu é achei. assim. Você achou que Eu foi? achei pênalti. Você achou, Celso? Não, eu Eu achei que ele tava com a mão meio aberta, assim, pulando. Então, e ela tinha direção. Tava do de gol. costas. Mas Na a minha Fra- opinião, não fez o Fra- movimento anormal, fez o movimento normal com a mão. Aí. Não foi tá pênalti. se protegendo. O Flávio, por isso que eu sou contra o VAR também. Daqui a pouco a gente vai falar do Santos, você vai ver o pênalti pior do que esse aí, o juiz. Porque ele já tinha dado um, foi e não deu. Olhando na tela o VAR. A questão é a seguinte, eles marcam esse tipo de pênalti toda hora. Então, dentro do que tem sido marcado, tá no pacote. Ontem naquele divino jogo Corinthians, entre City Ah. e Leeds, Bielsa contra Guardiola, o árbitro teve um lance desse, ele olhou com nojo. O cara reclamou, né? Parece que os ingleses conhecem um pouco a regra é feita lá, borda lá. O cara olhou para ele olhou mas com desprezo, assim, ó. Igual a Dona Edna, ontem, que foi espetacular. Todo mundo falou que o jogo de ontem, Corinthians e Bragantino foi ruim. Não foi nada, e Dona Edna? O jogo não existiu, mas a árbitra ela- foi maravilhosa. maravilhosa. Quando tinha esse tipo de lance, ela fazia assim, ó. Vai. Sabe aquela coisa? Não dá nem para Ali é considerar, tem desprezo, ó. Ignora. Então ontem, nesse jogo, aconteceu muito isso também. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras ganhou bem. Palmeirense, né, Cabrinho? Palmeirense. Continua, não desistiu. Não desisti. Olha o Bet não te liga, Não não. desisti e acho que o Vanderlei Luxemburgo, dentro das possibilidades, fazendo um bom trabalho. Se não fosse o Vanderlei Luxemburgo, não teria Patrick de Paula jogando, Verdade. crescendo, sendo uma grande revelação para o futebol brasileiro. Não teria o Gabriel Menino. acho que dentro das possibilidades Veron, ele está ok. Wesley, ele estava E fazendo a muita coisa melhor boa. campanha da história do Palmeiras na Libertadores. Exato, invicto, enfim. E ontem o Palmeiras ganhou de um time muito difícil de ser batido, que é o Ceará. No palestra vazio, o locutor do estádio faz as honras da casa em nome de milhares de palmeirenses. Primeira vez que Fernando Praz pisa no Allianz Parque como um adversário do Verdão. Deixou por aqui amigos do peito um lindo legado. Uma imagem bonita e vitoriosa. Amigos, negócios à parte, tanto ele quanto Everton pegaram várias. Mas o camisa 1 do Ceará, mesmo relando na criança no chute do Wesley, não impediu que Rafael Veiga, sem querer querendo, abrisse o placar aos 10 minutos. O Everton só não passou em branco porque o Eduardo Brock, logo em seguida, aproveitou muito bem o escanteio para empatar o jogo. E o Patrick de Paula deu trabalho para os dois goleiros. Perdeu bolas bobas na defesa e quase entregou a paçoca. E também mandou cada sapatada para cima do Fernando Praz. Visitante de Gala que no segundo tempo continuou se virando para não tomar o segundo. E de Gustavo Scarpa. Ou na testada do Ramírez. Olha o contra-ataque do vovô, porco. O Everton estava esperto, ligadão. Se a zaga dormir de toca, leva a virada. O Everton novamente fechou a porta.
E no finzinho, o William Bigode, oportunista, no lugar certo, na hora exata, tirou do Praz para fazer 2-1. O terceiro gol do Verdão bateu na trave. E no Fernando Praz, passando a régua, Palmeiras 2, Ceará 1. O Palmeiras manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. É verdade que vinha de 3 empates consecutivos. Agora, bateu o Ceará aqui no Allianz Parque e aos pouquinhos o time do Luxemburgo vai se consolidando no topo da tabela, no G4. A gente tinha assim, né, a expectativa de que a coisa ia dar uma melhorada. Ninguém fica tanto tempo sem perder se não tiver alguma coisa caminhando bem, né? Então acho que nós estamos voltando a uma coisa normal antes da pandemia, que acontecia antes da pandemia. Pós-pandemia, mesmo a gente ganhando o Campeonato Paulista, a equipe não conseguia fluir da forma como nós fluíamos antes da pandemia. E o Palmeiras, Cabrini? Eu vejo evolução. Vai ser difícil um time que encante, praticamente impossível, mas eu vejo que jogo a jogo o time está melhorando e vai ser um time competitivo, um time que pode conquistar Libertadores, embora não seja o principal favorito é o Flamengo, o River, o Boca, mas pode conquistar, e vejo também um time que vai brigar lá no alto pelo Campeonato Brasileiro, pode até ser campeão. Então, acho que a gente tem que ter paciência com o Luxemburgo, que acho que ele está fazendo um trabalho bastante aceitável e devagarzinho vai melhorar. Agora, se a expectativa for de jogar um futebol primoroso, bonito, vistoso, desistam. O Cicinho, às vezes acontece isso, o jogador que se espera, né, o veterano não funciona, entra a molecada e resolve. O Palmeiras é bem isso, molecada que está dando conta do recado. Essa é a importância do trabalho de base, né? Que no Brasil é muito bem feito, né? Nós estamos vendo aí também o Flamengo, né? Com jogadores jovens. Então é muito importante isso, mas tudo isso é possível, Flávio, nós temos que entender pela confiança que o treinador dá. Então, nós podemos ver que existem outras equipes que às vezes usam jogadores jovens que já não conseguem corresponder. O Luxemburgo dá todo esse respaldo. Por isso que nós estamos vendo grandes revelações aí na equipe do Palmeiras e, na minha opinião, o Luxemburgo está fazendo um excelente trabalho. Foi campeão paulista, já classificado na Libertadores, creio que vai ser um dos... o primeiro no geral, existe essa possibilidade. Provavelmente. E está aí muito bem posicionado no Campeonato Brasileiro, que estamos, digamos, no meio da competição. Então, está de parabéns. Você acha que o portão fechado, a falta de público, ajuda nessa revelação de jovens valores, que não sente muito a pressão da torcida, a vaia quando eventualmente erra, e aí isso vai trazendo mais confiança? Quando você tem casa cheia, por exemplo, e eu já vi isso várias vezes no estádio de futebol, valores promissores, sabe? Erra um passe, a torcida e já começa a pegar no pé, e aí o cara começa a se sentir, ele já pensa 2 vezes antes de dar o próximo passe. No sabe? primeiro momento ajuda, sim, claro que ajuda. Eu acho que ajuda. Com certeza. Acho que o fato de não ter torcida em campo, por causa da pandemia, está favorecendo também a revelação desses valores. Favorece nós podemos ver que é tão interessante isso que alguns times, né? Que nem o São Paulo antes da pandemia era um time, pós-pandemia outro. Eu acho que o que falta para o São Paulo é torcida. Porque antes estava fazendo um ótimo trabalho, tinha grandes resultados, estava jogando futebol até bacana. Mas para o atleta jogar com o torcedor não tem nada igual. Mas a pressão sente. Esses atletas do Palmeiras estão tudo subindo, é tudo seleção brasileira. Sim. Os caras já vestem a camisa da seleção do país, já cantam hino, representam o país aí. Acostumado com pressão. Sub-17 já muda não tudo. Estão acostumados com grandes públicos, porque mas os torneios no momento não tem muito Você quando é atleta de seleção, Flávio, você é diferente. O atleta de seleção brasileira pode ser de base, de tudo. É por isso que alguns atletas a gente vê o Tite convocando, é porque ele já sabe o histórico na base. Você jogar Mundial contra a Argentina, tá enfrentando França, Alemanha, tudo, você já vem com uma bagagem, já vem com uma tranquilidade maior. A propósito de seleção, a seleção estreia na eliminatória na sexta-feira às 9h30 da noite. O Alisson foi cortado, foi chamado Ederson, então provavelmente o Everton será o titular da seleção. Provavelmente, porque o Ederson não estava convocado, né? Ele veio em tese pela contusão. A lógica seria essa, né? Mas isso vai confiar, daqui a pouco o cara não está convocado. Só estou colocando uma situação. E é o goleiro que melhor joga com os pés. Ele é muito bom nisso. Impressionante como ele lança bem.
Ele realmente é muito bom. O do Palmeiras. É, o do Palmeiras, o Everton. Foi o Santos também, né? O Santos também foi o Santos do Atlético, então. E aí o Ederson não estava convocado, foi agora. Você vê a tranquilidade do Gabriel Menino, do Patrick de Paula, do Verón, do próprio Wesley. Do Wesley, tudo jogando. Só por isso já vale a pena o trabalho do Luxemburgo. É verdade, é verdade. Esse menino deve... Não é só você ter oportunidade porque você joga bem na base, sub-20 contra sub-20. Você sabe, quando a gente treina contra o profissional, os caras devem deitar também. O treinamento deles contra o Lucas Lima, contra os caras, eles devem sobrar também para estar tendo oportunidade. Porque se for abaixo, também não sobe. É porque o moleque tenta intimidar, né? Mas ele tenta. Você vê o Gabriel Menino intimidar o cara. Uma facilidade que ele joga, foi convocado agora para a seleção principal. E não duvida, não. Porque o Danilo não vai muito bem na seleção, daqui a pouco ele entra na lateral e não sai. E é bom que os meninos hoje estão abusados, né? Na época, vou falar principalmente na época do Vampeta, que tinha esses caras que faziam os mais jovens engraxar a chuteira, né, Vampeta? Se tomasse uma caneta no treinamento de um jogador que subia da categoria de base, tomava tapa. Hoje não, hoje eles não respeitam, não. Você vê, os meninos do Flamengo ganharam a Taça São Paulo, então eles já entendem, eles falam, aqui é Flamengo, mano. Então eles já sobem sabendo da força que tem a camisa. E no Palmeiras o trabalho é fantástico. Eu jogava com o Luizão, você me jogou com ele também no São Paulo. O Luizão falava assim, eu jogava o Campeonato Brasileiro todo, eu tomava 7 cartões amarelos no Brasileiro, o Campeonato Brasileiro todo. Semifinais, finais, que não era pontos corridos. O Luizão tomava 25 ou 26 cartões amarelos. O Luizão falava assim, hoje eu vou entrar no campo só para bater em zagueiro. Ele pegava o Agel e falou, hoje eu vim só para te bater. O Agel, não, você não está de brincadeira, eu vou bater em você hoje. Então, mas por que ele fazer isso? Não, porque tem jogador que fala assim, hoje eu vou entrar só para... O Batata custava 47. Um ferribote no pé. Ele pegava o Everton Fernando Baiano no treino, subindo. Ele falava assim, ó. E o Luxemburgo deixava, falou, ajuda de custo, pode sentar porrada. Hoje não, hoje você não pode falar nada, né? Você falar, o empresário vai no clube, o pai, a mãe vai no clube. O Cicinho falou uma coisa bacana que a gente concorda, mas Cabrini, você fez uma matéria, dentre tantas espetaculares, sobre base. Sem dúvida. E realmente a gente tem alguns lugares de excelência, o Palmeiras é indiscutivelmente um local de excelência, mas não é bem assim também, de um modo geral, tem muita coisa absolutamente imoral na base do futebol brasileiro. Muita coisa absolutamente imoral. Existe toda uma rede de empresários que manipula muitas vezes convocação. Não aquela convocação do jogador óbvio, mas a convocação do terceiro goleiro, a convocação do jogador que não vai ser tão questionado, porque isso significa valorização. E valorização significa divisão de lucros. E com relação a empresários, nós provamos em uma reportagem chamada Os Porões do Futebol, que um jogador medíocre pode ser contratado por um time médio, até por um time grande. Cameraman, né? É o teu cameraman que você fez ser contratado. A gente botou um produtor como jogador, ele nunca jogou futebol na vida dele e ele foi contratado por um clube do Rio de Janeiro. Absurdo. Entendeu? E entrou lá com um grande cartaz. E a matéria provou que qualquer um pode ser vendido e o lucro repartido pelos empresários, as idades são alteradas também mediante pagamentos, ou seja, para tudo existe um custo desde que o futebol passou a ser dominado por essa rede de empresários. É claro que não estamos generalizando, existem os empresários honestos, mas existem muitos desonestos e eles conseguem fazer de tudo uma mercadoria. De seleção brasileira, aqueles times que não aparecem constantemente no noticiário, que são as principais vítimas, ou seja, tudo tem um custo por essa rede de empresários que faz de tudo no futebol uma moeda. Você, inclusive, conseguiu esse produtor que entrou, foi no time do Rio de Janeiro, né? Foi nos rincões do Brasil, no time do Rio, né? Foi, exatamente. No time do Rio de Janeiro, ele foi comprado por esse time do Rio de Janeiro, a estreia dele chegou a ser até anunciada e, na verdade, ele nunca jogou futebol na vida dele. Tem isso, eu cheguei no aniversário... Isso agora, tá vendo? Não, mas tem de tudo, uma coisa complicada. Eu cheguei no aniversário do Ronaldo Fenômeno, e aí... Eu cheguei com um parceiro, né? E lá, aniversário do Ronaldo. Mas quando? Isso? O Ronaldo tem uns 6 anos isso. E aí tá na festa, tinha umas petecas lá, tudo, não sei o que, aniversário, gente de família, todo mundo. Eu falei, uma menina se engraçou com um amigo meu. Mas tá na festa, tá Edmundo, tá Djalminha, só o stop. Eu tava saindo com a figura, eu falei, meu amigo joga na Grécia. A menina empolgou, na Grécia. E ele falava,
Mas por que Grécia? Falei, porque se eu falar Espanha, eu vou querer te ver, ninguém vê o futebol grego. Você joga na Grécia, fica quieto, que nem no jornal O Lance tem a classificação do Campeonato Grego. Quando a família descobriu que ele jogava na Grécia, o namoro caiu na hora. Você quer que eu fale da Espanha? Que o espanhol passando em tudo, Inglaterra, italiano, na Grécia ninguém vê. Olha, no sábado nós vamos ter um choque rei, histórico nome de Tomás Mazzoni na Gazeta Esportiva. Luxemburgo versus Fernando Diniz. Vamos ver. Fala, Flávio! Pessoal ligadinho no Mesa Redonda. Ô, Flávio, tem como a galera da edição aí do programa ativar a nossa máquina do tempo? O que você acha? Muito legal. Aê, valeu, Flavinho. Estamos no dia 27 de setembro do ano passado, data em que o nosso amigo Fernando Diniz assumiu o comando técnico do São Paulo e profetizou. Tô todo arrepiado aqui. Lembra dessa, Diniz? O Klopp recentemente disse que em 3 anos não dá para fazer muita coisa. Mas aqui a gente sabe que a pressão é outra e a gente tem que fazer e tem que entregar resultado. Pois bem, desde que o Dinizão foi apresentado lá no Tricola, que as apresentações do time têm sido alvo de críticas justamente por causa dos resultados. Durante esse período de 1 ano à frente do São Paulo, o Fernando Diniz comandou a equipe em 46 jogos, isso sem contar a partida de hoje contra o Coritiba. Foram 20 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. O problema mesmo de verdade é que a eliminação para o Mirassol no Paulistão e a queda precoce na fase de grupos da Libertadores colocaram em xeque todo o trabalho do treinador. Pra ser sincero, teve declaração aí que deu uma ajudada pro ranço do torcedor, né? Uma pergunta para analisar, a influência foi positiva. O time no segundo tempo ganhou de 2-1. Bora juntos agora lá para 20 de dezembro de 2019, dia, mês e ano do retorno de Vandeco Luxemburgo pro Palmeiras. Graças a Deus que eu estou aqui sendo hoje, com as perguntas, tá aqui respondendo vocês, porque é sinal que eu estou vivo. E estou apto a trabalhar, apto a fazer meu trabalho. Se eu não tivesse, eu não estaria aqui não, já tinham me tirado há bastante tempo. Ah, só que assim como o Diniz, hoje também tem uma galera querendo te arrancar do cargo, Luxa. A goleada diante do Bolívar no meio de semana pela Libertadores tranquilizou um pouquinho os ânimos, mas bastante coisa ainda tá tirando o povo palmeirense do sério. Sem levar em conta o jogo de ontem, o Palmeiras já tinha feito 17 partidas contra times da primeira divisão em 2020, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Paulista. O detalhe, foram 11 os empates. Tudo bem que o Verdoni tá da hora no Brasileirão, classificadíssimo na Liberta, levou o estadual, contudo, todavia, tem quem cobre um futebol mais envolvente, bonito, aquilo que o Pau Fechou prometeu quando foi contratado. Não me incomoda, eu continuo trabalhando, mas ele deve ficar bravo pra c... que eu ganho, ele deve falar assim, esse cara ganhou, né? Devia perder. Muita gente tá vendo um futuro sombrio para Palmeiras e São Paulo com Luxa e Diniz. E isso vem ligando o sinal de alerta nas duas torcidas. Mas, e se de repente, como num passe de mágica, todos os problemas sumissem, desaparecessem completamente? Pra que tal situação de fato aconteça, tem torcedor sugerindo uma troca que, pra ser sincero, eu nunca vi na minha vida. Luxa no São Paulo e Diniz no Palmeiras. E aí, Flávio, o que você acha dessa solução apresentada? Olha que coisa curiosa que o Zé Paes falou. Já que troca. Diniz iria pro Palmeiras e Luxemburgo pro São Paulo. O que vocês Já tem acham? umas trocas de treinadores assim, né? Agora teve Ney Franco com ela. Não, mas aí é várzea, né? Uma coisa pensada, é isso, Chico, você pensa. Luxa no São Paulo, Diniz no Palmeiras. O Luxemburgo é um excelente treinador, isso sem sombra de dúvida, mas o trabalho que ele vem fazendo na frente do Palmeiras não é um trabalho para ser demitido, não. Agora, o Diniz já não vem tendo o mesmo desempenho do que o Luxemburgo, né? Então, eu creio que vai ser o divisor de águas aí. E aí, Cabrini, essa troca? Eu não concordo. Eu acho que o Luxemburgo tem que continuar no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai crescer. Tem que crescer, né? Com certeza. Está jogando bem menos do que a capacidade do Luxemburgo e a capacidade do Palmeiras. Mas o Diniz, eu acho que, nesse momento, para o São Paulo, seria interessante uma troca. Eu concordo com o que o Cicinho defende. Então, mas aí que eu falo. O São Paulo, até a rodada, essa rodada hoje, o São Paulo está na frente do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.
antes da pandemia, estava apresentando futebol melhor que o do Palmeiras. É um time que troca mais passe, finaliza mais e tudo mais. O Luxemburgo, quando ele foi contratado para o Palmeiras, mas e aí... esqueceu da Libertadores. O Palmeiras está bem melhor. Mas também olha o grupo do Palmeiras e olha o grupo do São Paulo. Peraí, olha o grupo do São Paulo e olha o grupo do Palmeiras. Sim, eu sei. Quando monta um grupo de Libertadores é pela colocação... Será que se o Palmeiras estivesse no grupo que está o São Paulo, e o São Paulo estivesse no grupo que está o Palmeiras, a coisa... do Binacional. Ganharia do Binacional. Mas será que ganharia do River Plate lá? Será que ganharia da LDU no Equador? Quer dizer, e aí, quando eu lembro o Luxemburgo, eu também acho que ele não deve ser demitido, pelo amor de Deus. Pelo contrário, os números não são ruins. A questão é o futebol apresentado. Quando o Palmeiras contratou o Luxemburgo, ele está negociando antes com o Sampaoli. Porque mandou embora Mano Menezes, mandou embora Filipão, porque queria um estilo diferente à altura do elenco que o Palmeiras tinha. E o que a gente está vendo, a exceção feita aos últimos 2 jogos, contra o Ceará, que ele colocou os 2 caras mais agudos pelos lados, o Rafael Veiga fazendo meio, era um time reativo. Mas o Palmeiras não perderia porque tem uma defesa mais confiável. Sim, eu sei, mas é um time reativo. Pega o Atlético Mineiro do São Paulo, ele está metendo 4 e está lá buscando mais, que tem a ver com o Palmeiras do Luxemburgo de 96 e que levou o Palmeiras a contratá-lo agora. Então, eu entendo a insatisfação do torcedor palmeirense que queria ver esse time voando e não um time pragmático. Porque time pragmático, o Palmeiras foi campeão com o Filipão. Mas olha, tem boas notícias. O Rony está melhorando. Está começando a ganhar confiança. O Wesley está jogando. Só que teve jogo que o Luxemburgo está com 3 volantes. Nós estamos. 3 volantes. Falando nisso, 3 volantes. 3 volantes! O mestre Alberto Helena Júnior fala desse tema com a gente na jogada de mestre desta semana. 3 volantes. Jogada de mestre, hein? Essa do Luxemburgo. Jogo passado com o Bolívar. Demorou para perceber, mas conseguiu. Botou 2 pontas abertos, velozes, hábeis. O Veiga, o meia, no lugar dele, com o meia. Não pela ponta, como ele costumava fazer com o Lucas Lima, com o Veiga. Fez o que ele cansou de fazer no passado com muito êxito. E o Palmeiras, em vez de ser aquele time recuado, para ganhar no último minuto da partida ou empatar, passa a ser um time ativo, um time que vai protagonizar o jogo e vai fazer gols. Quase todos os gols, pelo menos 3 dos 5 gols marcados, foram jogadas pelas extremidades do campo, com o Rony e com o Wesley. O Wesley fez um golaço. O mesmo problema encontra-se no trabalho do meu querido Fernando Diniz. Mesmo porque não tem nenhum jogador, nenhum meia, nenhum volante, nenhum que seja aquele cara driblador que pode arrebentar uma defesa. Consequência disso, você ficou com esse pepino na mão. Ambos estão na marca do pênalti na opinião pública. E vários jornalistas e companheiros e tal que acham que está na hora de fazer troca, porque aqui é de 5 em 5 minutos trocam o treinador. Tem gente aí que diz, o Fernandinho está 1 ano aí no São Paulo. Não está 1 ano, gente. Esqueceram que tem essa maldita pandemia aí? Não é 1 ano. Ele tem aí meio ano. Para refazer São Paulo é pouco. Mas, enfim, é isso aí que a turma quer, né? Vamos esperar para ver o que vai dar. E aqui, enquanto o mestre falava, a discussão pegava forte. E aí o Cabrini falou, você trocaria o Diniz? Eu disse, não, eu acho o time de São Paulo muito ruim. O Cicinho falou, o time de São Paulo não é ruim, não. Pois não, seu Cicinho, coloque a sua tese. Não, eu não acho o time do São Paulo ruim. Eu acho que o São Paulo está mal escalado. Está jogando num sistema que não está favorecendo as principais peças do São Paulo. Então, eu vejo o São Paulo com um elenco que todos nós, no início do ano, no início da temporada, falamos, o São Paulo foi o único time que não contratou. Por quê? Tem grandes jogadores, né? Veio o Pablo, que era o melhor atacante no Brasil. O Daniel Alves, com aquela carga toda, né? Trazendo da Europa. O Hernani também, né? Um jogador que ajudou o São Paulo
a não ser rebaixado, digamos assim. O Igor Gomes já sendo cotado para a seleção brasileira. Enfim, a melhor dupla de zaga do campeonato brasileiro do ano passado. Você tem o Léo Pelé, reserva do Reinaldo. O Volpe, um dos melhores goleiros. Então, você tem o Reinaldo, rei, né? Chamado de rei. King Naldo. Mas aí vamos lá. Aí você pega o Pablo. Ele tem medo de chutar no gol. Eu anotei aqui. Tem medo de chutar no gol. Pega um número de gols que o Pablo tem perdido em todos os jogos. Esse ainda tem um Pablo livre, aí, que ele não foi embora. Que o Antony também foi embora. Ele teve mais chance no São Paulo do que com a Rebeca. Não, mas eu tô falando, mas impressionante. Não pode ser, tava o Pato também. Nome, nós estamos falando nome, ok, mas estamos falando de rendimento. Tanto é verdade, e aí, claro, estamos discutindo, tá? Tanto é verdade que o São Paulo teve que buscar, o Diniz teve que inventar o Sara, que hoje é indiscutivelmente o titular de São Paulo, esse Diego Costa, que para mim é um jogador extraordinário. Teve que puxar o Boia, teve que puxar o Brenner. Quando o São Paulo fez boas partidas, ele teve que contar com esses meninos, porque o time negou fogo. As senhoras com as feras. O Luxemburgo, mesma coisa. Tem um baita elenco. Mas quem está resolvendo? Patrick de Paula, Gabriel Menino, o Wesley. Eu não sei, sabe? Muito nome e pouca bola. Contra a LDU, que São Paulo tomou lá os 4-2, ele terminou com 7 moleques. 7 meninos abaixo dos 23 anos. Mas quando você termina isso nos 7 meninos abaixo de 23 anos, se não tiver resultado, a torcida, tudo bem, vai pra mas o Cicinho falou, por exemplo, do Pablo. O Pablo não tá marcando, perdeu o gol um atrás do outro. O Igor Gomes, nem de longe lembra aquele Igor Gomes do São Paulo. A torcida do São Paulo quer título e quer resultado. Quem não abastece adianta dizer que terminei com 7 meninos. Eu fui melhor no segundo tempo. Ela está impaciente. Não, mas a gente está começando a falar sobre ter elenco ou não ter elenco. Nome eu não discuto, mas nome não resolve. Que partida memorável você lembra do Hernanes? Ele citou o Thiago Volpe. Qual foi o jogo que o Thiago Volpe fechou tudo? Não teve. É essa a questão. Não estou dizendo que ele seja mau goleiro. Pelo contrário, eu acho bom goleiro. Mas qual foi o jogo que, de repente... Pega o Corinthians, do que está mal pra caramba. Pega o Cássio. Quantos jogos o Corinthians não perdeu por causa do Cássio? O que está faltando é justamente o jogador se destacar também. O que falta, por exemplo, um gol que o São Paulo perdeu lá do River Plate. A defesa está exposta. A defesa está exposta, quando o cara perde a bola lá na frente, tem intensidade, tem que roubar essa bola. Tem que fazer aquela falta lá que mata a jogada, que evita estourar na zaga. O São Paulo não tem 2 jogadores como tem o Palmeiras. O Palmeiras tem o Felipe Melo e o Gringo. O Gustavo Gomes. Você vê que eles transmitem vibração no jogo. Sim. Em qualquer momento que o Palmeiras está. O São Paulo a gente não vê isso. Fala, Cecília. Quem abastece o Pablo? Automaticamente tinha que ser quem? O Hernani, o Igor Gomes. Daniel Alves. Onde estão esses jogadores? Perto do Volpe. O Volpe nós estamos falando, mas o Volpe contra o River pegou 3 bolas praticamente cara a cara. Senão era para o São Paulo ter tomado mais. O segundo tempo, o River treinou. O River pôs o pé no... problema preparação física. Não é. Porque aqui no Morumbi, depois de 6 meses, jogou de igual para igual com o São Paulo. Então, o que acontece? Os jogadores que tem que levar... o Pablo tá mal. Tá mal. Mas só que a bola não tá chegando. Como pode o atacante número 9 do São Paulo, num jogo de classificação, que valia a classificação para Libertadores, o Pablo, coitado, não deu um chute no gol. Mas por que ele tá mal? Não, porque a bola não chegou. Os meus armadores estavam lá atrás. Mas até o Trellis entrou e conseguiu fazer alguma coisa. Mas depois que já tá... Que nem tá falando que o São Paulo terminou com 7. Você coloca os jovens. O jogo já tá perdido. Os jovens vão entrar lá sem responsabilidade nenhuma. Aí você coloca os jovens contra o River, que tem que ganhar. E aí, onde estão os jovens? Então, precisa do cascudo. Precisa do jogador experiente. O São Paulo jogou Libertadores como se fosse um time de laboratório em uma competição que exige time cascudo. Era um experimento tático não assimilado pelos jogadores numa competição onde o time já precisava estar pronto. Mas no jogo do River, no jogo lá da Argentina, entraram todos os cascudos. E os cascudos ficaram desse tamanhinho, tiraram as casquinhas deles todos. Porque eles não entendem que o Fernando Diniz quer deles. Essa que é a questão. Mas, Flávio, com os cascudos... Mas não foram eles que escolheram. Flávio, com os cascudos e com os meninos, foi 2-1 o jogo. Não foi um baile total. Foi 2-1. 2-1, mas aí, pelo amor de Deus, eu concordo com o Cicinho. O River treinou. Você falou assim, só acho o seguinte, o River treinaria contra qualquer time brasileiro. Isso eu acho. Sim. O São Paulo deu azar e está lá. Contra o Flamengo e o Palmeiras eu não acho que treinaria. Eu acho que treina. Eu acho que treina. Contra o Flamengo e o Palmeiras eu acho que o próprio Grêmio também. Inter, quando vai para
Pra esse jogo choque rei assim. Será? Bom, vamos ver, nós vamos ter esses contatos aí. Vai ter. Eu acho que não tem time no Brasil para encarar o River, não. O Flamengo ganhou, a gente Você está lembra. tomando por base o São Paulo, que tem uma zaga exposta, onde os jogadores ficam desprotegidos. Eu acho que isso não é uma boa base. Eu acho que Flamengo e Palmeiras seria bem diferente no jogo contra o River. O próprio Grêmio e Inter dentro da Libertadores também é jogo duro. Vamos ver. Vamos ter esses encontros aí. Boca, por exemplo. Boca cansa de ganhar aqui. Vem aqui, deite e Vi aqui o Palmeiras campeão brasileiro, tudo, pegou o Boca, que era um dos piores Bocas dos últimos tempos. Taticamente, o time tomou um nó. Viu o Palmeiras sendo eliminado pelo Barcelona de Guayaquil aqui. Lá, como estava o jogo lá do Boca? Lá na Bombonera. O Corinthians jogou... O Palmeiras estava ganhando, perdeu o jogo nos últimos 5 minutos. Não foi? Foi. 2 gols do Benedetto. Não foi isso? Foi. Não, que parece que foi um vareio assim que... Não, depois veio aqui e o Boca deitou. Esse cara só jogou esse jogo, ninguém mais ouviu falar do Benedetto. E o Flamengo, tudo acontece também. O Flamengo foi dos últimos 5 minutos e virou. O Palmeiras tem um cara que ele é a face da Libertadores, o Gustavo Gomes. Sim. Por esse cara, pela capacidade dele inflamar o time, dá para acreditar. Sabe uma coisa que eu acho que o São Paulo não tem? O São Paulo perdeu o líder dentro de campo, que era o Rogério Ceni. Isso eu acho que sim. O São Paulo não tem nenhuma liderança dentro de campo. Atrás tenta consertar, mas não precisa ser o Volpe, mas não tem. Ninguém é líder. O próprio Daniel, que eu acho um monstro, acho que ele está no lugar errado, ele tinha que estar na Europa mesmo. Ele não é um líder, ele assim, um líder de inflamar, ele é um líder técnico. Acho que a saída do Rogério é um buraco, aquele cara que... Sabe, o Gustavo Gomes, que o Cabrini citou com precisão. Você vê alguns líderes, você vê o Jeromel liderando e o Kahneman liderando lá. Você vê o zagueiro do Inter lá, o Gustavo. Tem alguns times que tem liderança. O Vitor Cuesta. Você não vê o São Paulo nessa liderança. D'Alessandro no banco lidera. D'Alessandro, você não vê essa liderança do São Paulo. É isso. Esse cara que chega e vê, talvez por os atletas não tenham conquistado o título. Tá, um cara que ganhou tudo no São Paulo. Isso representa muito. O Daniel Alves ganhou tudo. Não. No São Paulo. Você viu que o torcedor falou ali? Sim. Você ganhou tudo no Barcelona. No São Paulo você não ganhou nada. Não ganhar para 12 anos também? Que isso? Batuzai. Não, assim, falta esse cara. Só que ele foi contratado para ganhar. Você já viu o Gustavo Gomes, já foi campeão brasileiro com o Palmeiras. O Felipe Melo. Tem liderança. Quando você conquista o título, claro, com o time, você ganha essa moral com tem esse buraco no São Paulo. Claro que tem. Chama identificação com o clube. Mas como chama aquele volante que jogou a final contra o Corinthians? Eu não lembro o nome dele agora. Ele fez uma frase que... Ele deu uma entrevista depois do jogo que ele falou que acho que resume até agora o que é o São Paulo. Ele falou, pô, cheguei aqui... Eu cheguei agora faz um mês e tô carregando o peso de 12 anos sem títulos. E tá todo mundo agora jogando tudo nas costas do Fernando Diniz, algo que o São Paulo... William Correia, William Faria. William Farias. Pô, o São Paulo foi eliminado no ano passado na fase pré-Libertadores, que chama, não é nem pré-Libertadores. Pelo Tajeres de Córdoba. O São Paulo cansou de perder de Defesa e Justiça, Tajeres de Córdoba, Colón. São Paulo perde em qualquer um. Perdeu de Penapolense, perdeu da Ponte. Flávio, teve 22 mais de eliminações 18 treinadores nos últimos anos. Desde 2010 para cá, 18 treinadores. Não tem trabalho. O Muricy foi o último que conseguiu concluir um trabalho completo no São Paulo. Quem reagiu e está mostrando muito serviço é o Santos. Vamos dar uma olhadinha. Os caras roubam. Na Serrinha, Vinícius completou o cruzamento e abriu o placar para o Goiás logo aos 4 minutos de jogo. Em pênalti marcado após a consulta do VAR, Marinho deslocou o goleiro e empatou 1-1. Ainda no primeiro tempo, mais uma participação do árbitro de vídeo e Arthur Gomes foi expulso por agressão ao lateral Edilson. Na segunda etapa, mesmo com 1 a menos, o Peixe virou o jogo nesse lance. Pará foi cruzar, a bola desviou em Jefferson e matou o goleiro Tadeu. 2-1. 4 minutos depois, Davi Duarte recebeu o segundo amarelo e também foi expulso. O Santos ampliou o placar com Marcos Leonardo, que entrou no lugar do lesionado Marinho. 3-1. Aos 39, Vitor Andrade diminuiu para o Esmeraldino. O mesmo Vitor Andrade fez o gol que seria o de empate, mas foi marcado um impedimento de Rafael Moura na jogada. Depois do susto, alívio santista. Goiás 2, Santos 3, placar final.
Não sei o grau da contusão do Marinho, mas o Santos perdeu na sexta-feira o Carlos Sanches por um bom tempo. Ligamento cruzado. Um bom tempo, 6 meses. Foi no treino, Flávio? Foi no treino. No treino, né? Foi no treino ou foi no jogo da quinta? Então, que depois. A notícia. Foi no jogo aqui na sexta que veio a notícia. E o Raniel, que seria um jogador importante para a reserva, está no Sírio-Libanês com trombose na perna. Ele teve Covid e pode ser até que seja uma influência disso. Está fazendo exame. Quer dizer, e agora o Marinho. Não, e você esqueceu o Soteldo de seleção? O Soteldo, não, isso sim. Além disso, o Soteldo está na seleção, né? É verdade. Olha, nós selecionamos uns lances aqui desse jogo. Aos 13 minutos, Lucas Braga foi tocado na área antes de chutar por gol. E após a análise do VAR, é marcado pênalti para o Santos. Vamos ver se foi realmente pênalti. Esse lance aí, ó. Vocês acham que foi mesmo? Para mim foi. Pênalti. Pênalti. Então, o senhor VAR acertou. Vai ser melhor. Olha, ele realmente foi pênalti, é acertado por todos os lados, né? Então tá, então o senhor VAR acertou. Ele erra a bola por causa tá certo. Tá bom. Porque a bola entrava de qualquer maneira, né? Ele pegou. Vamos. Não, pegou. Não, pegou. Vamos para o segundo lance. 27 minutos, Marinho cruza na área, a bola desvia no braço de Sandro, acaba sobrando para Lucas Braga finalizar e o goleiro Tadeu defendeu. O juiz deu pênalti. Foi pênalti? Não, ele não deu. Foi? Ele não deu. O VAR chamou ele não deu pênalti. Peraí. O juiz ele não dá pênalti. Já vi muitos pênaltis Ele não assim dá o marcados. pênalti. Eu falei, esse lance aí é pênalti, claro, ele não deu. Isso foi pênalti? É mais pênalti do que o do então, do ele São Paulo. chamou, foi chamado pelo VAR, Flávio, ele não deu. Eu também não daria. Então. Parabéns Mas perto pro dos VAR. pênaltis que marcam aqui... Não, isso é É outra mais coisa, pênalti que o do né? São Paulo, por exemplo. É claro, lógico. Mas não foi nenhum dos dois, né? Ele não deu, então, esse Não pênalti. deu. Eu não vi esse jogo que eu já estava vindo para cá. Tá? Não deu pênalti. Não está errado. Aos 32, Arthur Gomes fez falta em Edilson no meio-campo e levou cartão amarelo. Após checagem, o juiz decidiu expulsar o jogador santista. A expulsão foi correta ou foi exagerada? Eu vi o jogo exagerado. Por que ele expulsou por causa disso aí? Ele deu amarelo, o VAR mandou chamar ele voltou, tirou o amarelo e deu vermelho. É lance para amarelo. Você vê em câmera lenta, aí você acha que o cara... Mas o jogador câmera sabe. lenta, beijo de vó é agressão, também, né? claro. Entendeu? De brincadeira. Mas esse movimento do braço é o que automaticamente o jogador faz, né? De Pra se se proteger proteger aqui, não pra... foi... Nossa senhora, é ridículo. E pra que complicar o jogo? Péssima decisão. Perfeito. E aí, muito sabe, isso. hoje apareceu mais o VAR nesse jogo do que a bola rolando, né? Parou Isso não é lance de expulsão, 6 vezes. A torcida do Santos está revoltada com Foi, a não, partida. o Santos é sempre pelado pela arbitragem mesmo. Tá louco, que coisa horrorosa. Bom, enfim, o Santos ganhou do mesmo jeito, fez 6 gols, ganhou do Olímpia também, né? 6 E o gols. Santos, o Flávio Santos tomou gols 48 do segundo tempo do Vitor Andrade. Só que o Rafael Moura estava impedido. Golaço. Eu vi ali mostrar ali o lance. Aí é Além aquilo, do ex. e aí é aquilo que a gente fala. O que o Cuca tem diferente? Coragem. Tá botando o time para jogar Tá para jogando, frente. tá botando pra jogar. E o Santos tem time para jogar para frente? Qualquer outro treinador ia fazer, fechar a casinha, como se fala, vamos saber sofrer, ganhar por... Tá lá, fazendo um gol Tem atrás 9 do jogos outro. que não perde e vem... O Cuca, nesse momento, é o melhor treinador do brasileiro. É verdade. É verdade. Falando pelo que em ele tem nas coragem mãos. e talento e genialidade, Roberto Cabrini fez uma outra matéria recentemente que o Brasil todo parou para ver. O Cabrini conseguiu se aproximar de Bruno e o caso terrível envolvendo tudo que aconteceu com ele. Que me consta foi a única matéria, pelo menos de televisão, que foi feita. Conta um pouquinho para a gente do bastidor, ele abandonou a entrevista, como é que foi a sua relação, como é que foi a situação, Cabrini? Então, o Bruno é um cara que deveria ter um discurso de que ensejasse a população a apoiar o fato de um ex-presidiário ter uma oportunidade. Eu, particularmente, sou a favor de ex-presidiários terem uma oportunidade de se inserirem na sociedade, mas o problema é que ele não consegue renunciar a antigos hábitos, ele não consegue esconder uma certa agressividade, e essa agressividade que ele demonstra na entrevista, ele inclusive se levantou, é natural que a gente pergunte do passado, à medida, em que medida o passado dele vai influir no resto do time, influir nas atitudes dele, e ele é um cara que tem um pavio muito curto, qualquer atitude um pouco diferente daquilo que ele espere, daquilo que ele gera expectativa, faz com que ele tenha uma
reação exacerbada. E foi isso que aconteceu, né? Porque eu acho que se ele tivesse um discurso de mais humildade, o discurso de que ex-presidiários merecem sim uma oportunidade, o que eu concordo, eu acho que ele seria mais bem aceito pelas pessoas. Porque, de um modo geral, as pessoas se revoltam com o fato dele estar tendo essa oportunidade, sendo que a Elisa não teve uma segunda chance. Ele não demonstra nenhum sentimento de arrependimento. Zero arrependimento. Não demonstra qualquer arrependimento, não assume qualquer responsabilidade quando todas as evidências apontam para uma responsabilidade. Então, essa falta de uma atitude de maior humildade dele é que gera esse tipo que exacerba as pessoas que acham que ele não merece uma oportunidade. Vai ser sempre um assunto polêmico, né? Bruno, que já cumpriu uma pena, a maior parte das pessoas acha que a pena que ele cumpriu foi menor do que ele deveria ter cumprido. Mas, de qualquer maneira, legalmente, judicialmente, ele cumpriu uma pena. Então, muita gente poderia ser convencida de que ele merece uma oportunidade de exercer a profissão dele. Mas ele deixa de agregar esse tipo de apoio quando passa a ter uma postura de arrogância. Continua arrogante? Continua arrogante, continua agressivo, continua não demonstrando arrependimento. É impressionante, né? Tem pessoas que a vida não ensina, né? Flávio, ele chegou a fazer algumas postagens, né? Saiu fazendo propaganda com canil, né? Teve aquele negócio de jogos cachorro. A foto do Instagram, do status dele, era um Rottweiler. Então também não se ajuda, né? É sintomático isso, né? Isso aí parabenizar, viu, Cabrini? Porque eu vi essa entrevista, eu acompanho, para falar a verdade, eu assisto toda a sua, né? Eu coloco lá no YouTube. Muito obrigado. Sou super fã seu. E eu achei até interessante porque uma das perguntas que você fez para ele foi o seguinte: você, se a torcida começar a gritar assim, você está preparado? Ele falou assim: toda a pressão que eu enfrentei na cadeia, você acha que eu não estou preparado? E em seguida levantou. Então isso demonstra uma instabilidade, né? E parabéns porque a sua maneira de extrair, né, essas reações das pessoas, porque eu vi várias outras entrevistas, é louvável. Quando a gente faz uma matéria como essa, você quer entrar na mente da pessoa. Você não quer julgá-la. Eu até fiz um certo julgamento aqui, algo que eu fiz uma exceção, né? Por me sentir tão à vontade aqui, eu tenho como norma não julgar aqueles que eu entrevisto. Mas você tenta demonstrar para o público o que é que a pessoa pensa, você tenta penetrar na mente dela para que ela se abra. E no Bruno é muito nítido, chama muita atenção esse tipo de arrogância, quando toda uma sociedade espera que, no mínimo, ele demonstre arrependimento. Seria o mínimo, né? Já que essa segunda chance que ele pede foi uma segunda chance que a Elisa não teve. Até porque o que leva as pessoas a acreditarem que ele mereça, de fato, essa segunda chance, que pode até ser, do ponto de vista legal, viável. O difícil é você imaginar um clube que abra as portas para um goleiro, numa situação dessa, para que ele possa exercer a função dele, diante desse tipo de comportamento perante a opinião pública, perante há uma argumentação, né? Se você não fornece ao ex-presidiário uma oportunidade de se inserir à sociedade, a sociedade dá um tiro no próprio pé. Porque o único caminho vai ser a volta à criminalidade. Então, em termos teóricos, você pode muito bem, perfeitamente, defender que ele seja reinserido na profissão dele. Qual é a profissão dele? Como qualquer outro jogador de futebol, como qualquer outro. Porque se você não fornece a essas pessoas, se você não dá a essas pessoas a oportunidade de ganhar a vida honestamente... É uma pena perpétua. Você só vai dar a elas uma alternativa de que ela volte à criminalidade e a sociedade dá um tiro no próprio pé. Claro. Essa violência vai se voltar contra ela própria, né? Você sabe, Cabrini, Cicinho, nós temos aqui os melhores editores do Brasil. Porque achar lances interessantes nos jogos do campeonato não é mole. Eu quero ver o que eles fizeram no jogo de ontem entre Corinthians e Red Bull. Vamos ver se acharam agora. Esse aí, olha, haja. Mas a torcida não vaiou, pelo menos. Vamos ver, vamos ver. O treinador caminha rumo ao vestiário após mais um jogo, o terceiro seguido sem vitória e sem inspiração. Tem muito que melhorar, a gente tá tentando de tudo, principalmente na parte ofensiva, mas defensivamente também as coisas já melhoraram, enfim. O dia a dia é o trabalho que vai mostrar a nossa evolução. O sábado à noite de RB Bragantino e Corinthians foi de pouquíssimas emoções no primeiro tempo.
No segundo, um pouco mais de adrenalina, vai. Se serve de consolo, o Timão chegou ao segundo jogo seguido sem tomar gol, mas olha, foi por pouco. E quando a fase é difícil, até os ídolos dão aquela titubeada. Segura aí, Cássio. Por outro lado, lá na frente já são 3 partidas sem marcar. Neste sábado em Bragança, o Corinthians até melhorou com as alterações e criou oportunidades com Bocelli, Cantilho, Mantuan, que parou em Júlio César. Mas a noite terminou sem gols e sem grandes melhoras da equipe comandada por Coelho, que desde que assumiu o time na atual temporada, soma 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória. São 2 semanas que a gente teve de treino e a gente sabe que essa evolução ela não vem rápida, né? O resultado aqui em Bragança não alivia a situação do Corinthians, que segue ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro e cheio de dúvidas sobre o futuro, principalmente em relação ao comando técnico. Diego Coelho segue trabalhando, mas em meio a inúmeras especulações. Isso não me incomoda de maneira alguma. Eu trabalho o dia a dia bem, sem me preocupar muito com isso. O Corinthians, ele tem essa semana o jogo contra o Santos, no meio de semana, e no final de semana ele vai jogar lá no Ceará, contra o Ceará. Corre risco de rebaixamento, Pedro? Corre risco como corre pro Red Bull, pro Coritiba, pro Botafogo, pro Grêmio, pro Atlético. Você vai falar assim, campanha maravilhosa do Fortaleza, do Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense. O Corinthians está a 3 pontos. A 3 pontos. Tá bom, então. Não tá bom, porque é a 5ª folha de pagamento mais cara do país. Pois né? é. Com jogadores assim, você fala assim, não se fala do dinheiro, mas tem que se falar, porque quando a coisa é muito cara, como é o Real Madrid, como é um Liverpool, tem que fazer a diferença. E aí você pega as opções. Aí o Coelho dá opções a todo mundo. Veio contratações, veio o Casares, Otero, tem o Luan, tem o Matheus Vital, os meias. Os meias do Brasil hoje não jogam mais. Não cria. Aí o Jô sofre da mesma coisa que você fala que o Pablo vem sofrendo. Aí você dá oportunidade pro... O cara não quer que chame ele de Mosquito. Então vamos chamar ele de Maradona, de Pelé. Fica com um apelido que é melhor que Gustavo. Não é não. Não é Cicinho, né, Vampeta? Não dá certo. Não dá, velho. E aí você fica, pelo menos a zaga já está melhorando um pouco, e o que o Celso falou, o Cássio começou a aparecer nos momentos decisivos. Ó, aliás, eu vou botar fogo aqui na discussão. Eu sei que ele está falando do Corinthians, aqui acabou agora, Atlético Mineiro... Você não fala, porque eu tô falando, a tabela está assim, você fala assim, tá bom, não, mas se você olha assim, tá tão ruim, que você vai olhar assim, times que estão jogando melhor. Fortaleza, Atlético Goianiense... O Sport, ele estava sendo rebaixado, já está lá em cima. Você sabe quantos pontos o Corinthians está deles? 3 pontos, 4 pontos. Mas tem um detalhe bem revelador aí. Para baixo ou para cima. Tem um detalhe bem revelador. Em 12 jogos, o Bragantino levou gols em todos eles. Corinthians é o único clube, o único time que não conseguiu marcar contra o Bragantino. Coincidência? Claro que não. Não, e outra coisa. E o Corinthians foi o time que eliminou eles na semifinal do Paulista. O time do Sampaoli, o Atlético Mineiro, que agora disparou na tabela, 27 pontos. Não terminou ainda não, né? Acabou. Será que tem mais gol? 4-1 no Vasco. Sabe quantos gols o time do Sampaoli tomou no campeonato? 14. Tá todo mundo falando do Fernando Diniz, por exemplo? O time do São Paulo tomou 13. Olha como os números são ilusórios. A defesa do Atlético Mineiro é mais vazada e é líder do campeonato que a do São Paulo. O Santos tomou 15 gols no campeonato. Mas só 15 gols. Só que os jogos do Atlético terminam 4-3, 5-2. Sim, não é legal? Tô dizendo. É legal, isso que eu tô falando. Só que o Corinthians tomou 17. Ele toma gol, mas ele faz no resultado final. Eu queria que meu time, todo jogo, ganhasse 4-3, 5-4. Claro. Você sabe quem é o líder do campeonato italiano? Sei, o Atalanta. Ela fez 14 gols em 3 jogos. Foi o time na temporada que... Antes, foi o time que fez mais gol no mundo na temporada passada. 14 gols em 3 jogos. Então, o time do Louco Bielsa. 4-3, empata fora de casa com o City e tal. Então, pelo menos, tem um pouco mais de coragem. Você vê o Santos tomou 15 gols, mas está à frente do Corinthians. É um desespero. Não tem jogo, não tem futebol. Aí você vai assim... O Mauro Betti, que é palmeirense aqui, acabou falando assim, quem joga com o Corinthians, quem joga contra o Corinthians, o Corinthians faz ele jogar mal também. Pois é. Ele falou assim, o Corinthians joga mal,
E quem enfrenta o Corinthians tem que jogar bola também. E tá acontecendo também com o Palmeiras e o Luxemburgo. Terceiro jogo sem fazer gol do Corinthians. O Cabrini fez essa lembrança e terceiro jogo Agora, sem fazer gol. o risco de cair para a segunda divisão, eu sinceramente acho enorme. Se você comparar com 2007, que foi quando o Corinthians caiu, a campanha era muito melhor. Então, o time que tem Cássio, que tem o Danilo Avelar, que tem o Gil, o time não cai. Então, mas aí, Cabrini, vai dar um impacto maior. Então, você lembra do Cruzeiro ano passado? Pela folha e pelo plantel. Mas, ó, então, você vai pega o Cruzeiro. Você assistiu o jogo do Corinthians? Lembra do Cruzeiro ano passado? O Curitiba tá jogando melhor que o Corinthians? Curitiba não. O Goiás? Não. O Red Bull Bragantino? Um pouquinho melhor. Jogou ontem melhor que o Melhor. O Botafogo, melhor. Botafogo, melhor. Atlético Goianiense, melhor. Grêmio, melhor. Eles não ganham, cara. O Cruzeiro... Todo ninguém falava que ia cair. Série C, hein? A torcida do Atlético está chamando de Bruzeiro por causa do B, mas parece que o ano que vem vai chamar de novo de Cruzeiro. Tomou um gol em 70 minutos do Cuiabá no último... O problema... Sim, esse Corinthians corre risco de rebaixamento? Na minha opinião, sim. Até porque o Coelho não tem um elenco para que ele possa extrair algo diferente do Corinthians. Porque o Corinthians que nós estamos vendo é isso aí. Não tem. O Vampeta estava falando do Jô aqui. Eu assisti um jogo do Corinthians, eu vi a descrença do Jô. Ele subiu numa bola, desviou. Olha que ele olhou, não foi nenhum atacante. Ele olhou e fez assim. Porque o Corinthians não tem. A dependência é no Jô. A bola não está chegando. Então, é um time que corre risco de rebaixamento. O Thiago Nunes caiu porque... Achando que... E aí, a gente pega o Coelho. Aí é uma outra questão. Eu fico muito à vontade que eu defendo permanência de trabalho, tempo, tudo mais. Agora, o Coelho não me parece a altura do tamanho do Corinthians hoje. Olha, porque você vê todos os times estão jogando quarta, domingo. O Corinthians só está jogando uma vez na semana. E você não consegue ver a mínima evolução. Aí vai falar assim, a evolução é que o Corinthians não tomou gol contra o Red Bull Bragantino. Não tomou gol porque o cara errou o chute ali na beirada do lance. Isso ano passado teve a Copa América. Todos os times do Brasil tiveram um mês para ficar treinando. Um mês. O que piorou, né? O único time que continuou jogando bem só foi o Flamengo. Você acha que a gente poderia pedir emprestado os técnicos estrangeiros quando tem esse período de um mês? Agora, para você, já pensou? O sujeito daqui, o Atlético Mineiro, campeão, aí você não vai aguentar, né? Vê o português ganhou, vê o argentino. Faz um ano que os técnicos... Agora 1 ano e 2 semanas que o líder do Campeonato Brasileiro é técnico estrangeiro. Eu posso fazer uma pergunta pro Cabrini aqui? Que sempre quando a gente vê, assim, não é toda hora que a gente está com mito. E depois a maior matéria da sua vida... E a pior que você fala assim, que tem uns jogos também que a gente marca. O pior jogo da minha vida foi um Fla-Flu, horário de verão, 40 graus no Maracanã. Os dois times falaram assim, não, você não ataca, a gente também não ataca, sai 0-0 e tá tudo bom. E o maior jogo, todo mundo fala que foi o Brasil e Argentina. Tem isso, Cabrini, também. Tem. Você fala assim, essa matéria foi o meu Pelé. E essa aqui, Tem várias maneiras de se analisar uma matéria, né? A matéria entrevista eu não sei como é que denunciando pedofilia na Igreja Católica, que foi um momento histórico, ao mesmo tempo a localização do Paulo César Farias e da Georgina de Freitas, que eram fugitivos da justiça, foram matérias bem importantes também. Quando a gente se infiltrou dentro de um hospital psiquiátrico e mostramos que abusos estavam sendo cometidos contra os doentes mentais, são matérias que eu tive bastante orgulho. Claro que a cobertura da morte do Ayrton Senna também foi muito marcante. Enfim, a gente costuma dizer que a melhor matéria é sempre a próxima, né? Você precisa se preparar dessa forma. A melhor matéria vai ser a próxima. Mas essas matérias, é claro que repercutiram muito. Cobertura de guerra no Afeganistão, Então o melhor jogo do Corinthians é o próximo. Gostei. Essa é a filosofia. Falando em grandes matérias, um grande jogador, um dos maiores do Brasil nos últimos tempos, concedeu uma entrevista exclusiva ao Osmar Garrafa, que a gente vai mostrar orgulhosamente aqui. Ele fala pouco, mas fez uma entrevista com muita coisa polêmica. Vamos acompanhar Rivaldo falando com exclusividade aqui para o Mesa Redonda. Talentoso, genial, diferente, craque da bola. Esses são alguns adjetivos que podemos usar ao falar de Rivaldo. Ele surgiu no Santa Cruz, mas não demorou muito e ele veio para São Paulo. Seu primeiro clube aqui foi o Mogi Mirim, destaque do chamado Carrossel Caipira. Do Mogi, ele foi emprestado ao Corinthians. E acreditem, acabou sendo contratado pelo rival Palmeiras.
Craque jogou muito, conquistou títulos e se tornou ídolo do clube. Não demorou muito e ele foi para a Europa, onde também foi ídolo por onde passou. Primeiro no La Coruña da Espanha e depois no Barcelona, aonde viveu seu melhor momento. Em 99, ficou com o título de melhor jogador do mundo pela FIFA. Na seleção brasileira, disputou 2 Copas. Foi vice em 98 na França e campeão em 2002 na Coreia-Japão. Que uma das coisas que ele mais tem saudade é das resenhas com os amigos. Acho que é normal, né? Qualquer um jogador sente aquela saudade, né? O próprio Vampeta também era na resenha, o Luizão, o Amaral, sempre eu estava entrosado com esses caras na resenha, sabe? Então era o Denilson, sempre naquelas resenhas, só palhaçada esses caras era muito divertido. Palmeiras de 96. Depois joguei em vários clubes, claro, no próprio Barcelona e tal, mas o de 96 ficou marcado, sabe? Acho que jogando com o Luizão, Djalminha, era muito fácil. Miller, tinha grandes jogadores, então tinha um entrosamento enorme. O Vanderlei Luxemburgo para mim. Um cara que me ajudou muito, sabe? Eu fui contratado, eu era do Mojimirim, tinha sido emprestado 2 vezes pelo Corinthians e ele acreditou em mim e me trouxe para o Palmeiras, né, na época da Parmalat. Ele ajuda as pessoas também que não estão jogando, ninguém fica com raiva dele, ele consegue levar o grupo, isso é muito importante quando você é treinador de um clube que tem grandes jogadores, você tem que saber levar os jogadores que não vão jogar, tem que tentar animar aqueles jogadores que não estão entre os 11. E os treinamentos dele, um treinamento muito bom, gostoso, que ninguém reclamava. É uma pessoa, para mim, que me ajudou muito e os treinos muito bons. Ele fazia coisas que estão fazendo isso hoje, ele já fazia isso lá atrás. Como treinador, para mim, é um dos melhores que já passou na minha carreira. Isso é o Brasil, né? O Brasil é assim, os torcedores não têm paciência, a imprensa não tem paciência e você sabe que o Campeonato Brasileiro, eu acho que, na minha opinião, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, né? Eu digo isso pelos clubes grandes que tem, sabe? Então, porque se o Palmeiras vai bem, ganhando de todos, alguém tá mal, algum time grande não tá jogando bem, e então a imprensa e os outros torcedores também estão com raiva, vão querer que demita o treinador. Sempre é bom avaliar depois que termina o campeonato, né? Não em 5, 6, 7 rodadas, 10 rodadas, né? Eu acredito que isso possa ser algo bom para o Brasil, né? Que venha treinadores estrangeiros, como vai jogadores para fora. Isso é uma coisa normal. E que como da imprensa também, sabe? É claro que os treinadores não gostam dessa situação, principalmente quando a imprensa bate um pouco e dizendo que são os melhores, que estão atrasados, mas não estão atrasados. Tem muitos e muitos bons treinadores brasileiros. Eu gostaria os dois, né? Tem momento, quando você tem tempo, você tem um bom entrosamento, o time começa a dar liga, as coisas começam a acontecer, é bom que você vai ter um desempenho e vai ter resultado, né? Mas quando as coisas não vêm acontecendo, eu acho que o resultado é mais importante, sabe? Se você tem os dois, melhor, senão o resultado, na minha opinião. Para mim os dois são grandes jogadores, né? Mas sempre eu fico com o Messi, sabe? O Messi é um pouco, em termos já falei, um pouco mais fino em termos, né? Já é um pouco mais natural em termos de jogador, mas os dois são grandes jogadores. Por que o Neymar, com toda a bola que tem, não foi ainda o melhor do mundo? Você acha que isso é importante para ele e ele ainda pode vir a ser? Isso é importante para qualquer um jogador, né? Principalmente pelo talento que ele tem, ser melhor do mundo, né? Claro que a saída do Barcelona, jogar no Barcelona, acho que, no meu modo de ver,
Acho que foi um erro dele, mas ele superou. E chegou uma final, né? Uma final de Champions, porque eu acredito que se ele é campeão este ano, ele ia ser considerado o melhor jogador do mundo. Em minha opinião, hoje, em termos de habilidade de jogador, ele supera hoje, pela idade e tudo, hoje, para mim, ele é o melhor jogador do mundo, né? Mas, claro que a gente tem que ver isso pela FIFA, né? Mas eu adoro o Neymar, a maneira que ele joga, um cara que tem personalidade. Eu sou grato a Deus por tudo que conquistei, sabe? É a minha maneira de ser e tal. Eu sei que eu escuto muitas pessoas que se o Rivaldo aparecesse mais, era mais visto, na maneira de falar mais do Rivaldo, por tudo que ele fez no futebol. Mas eu não me arrependo porque é um jeito meu. O meu falar é dentro de campo, sabe? Eu jogo futebol, eu não trabalho na televisão, eu não quero estar sempre na imprensa. Me divertir com meus companheiros, divertir a torcida, fazer algo diferente dentro de campo, conquistar título, ser campeão do mundo, ser o melhor do mundo. Então isso para mim é o que me deixa feliz. Rivaldo Maravilha mandando um gol. Vampeta, fale desta figura tão emblemática do nosso futebol, um cara que fala pouco, mas nos deu a alegria de falar para o Osmar Garrafa aqui no Mesa Redonda. Ainda bem, graças a Deus, né? Porque o Rivaldo, ele sempre assim, na seleção, ele falava assim, ó, você vê, eu na Europa, para fazer um gol, eu tenho que fazer 5 para valer um do Ronaldo, né? Um do Romário. Mas você vê, o melhor jogador do mundo em 99, para mim foi o melhor jogador também de 2002, da Copa do Mundo de 2002. Para mim também. Né? E fazia gol do meio campo, tem a rodo, de corner. E eu estava no jogo com o Rivaldo, o último jogo dele do La Corunha, a gente estava jogando o Teresa Herrera, lá em La Corunha. E ele falou, ó, esse é meu último jogo, daqui a 2 horas eu estou sendo já inscrito pelo Barcelona, a torcida aqui vai querer me matar porque eu estou indo embora. Dentro de campo eu conversando com ele. Aí depois tive a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões contra ele, contra a Figo. E hoje ele mora em Orlando, nos Estados Unidos, né? Tá lá tranquilo. Falo com ele direto, né? Saiu aqui, tentou entrar no futebol comprando o Mojimirim, deu uns problemas e foi embora. Foi muito bom o negócio, né? Conviveu com o Rivaldo, Cici? Não tive a oportunidade. Grande torcedor, admirador. E só para levantar, eu acho que hoje a gente acha futebol feio por culpa desses caras, né? Nós estamos mal acostumados a ver esses craques. E hoje, por exemplo, na pelada sua lá em Marinha Farinha, em Pradópolis, em São Luís, nós temos o camisa 10. E no futebol brasileiro hoje? Pois é. O 10, que é o Everton Ribeiro do Flamengo, joga 7. Então, a culpa é desses caras aí se o futebol tá feio hoje. Porque não ficam mal acostumados, né? Não tem os meias, né? Os meus caras estão botando tudo pra jogar na fora ponta. do normal. Não tem os meias e acho que isso também acabou... porque a gente fala, sempre tivemos treinadores bons e tal, porque na verdade tinha os caras que resolviam e faziam diferença. Hoje, quando você não tem, que você precisa do treinador bom que faça... Fazer time que na voa, final, é fácil. Na final da Copa do Mundo 2002, aí, né? O Filipão reuniu o grupo todo, né? Na final contra a Alemanha, falou, ó, hoje eu não vou dar pré-eleção nenhuma. Só vou botar um vídeo para você ver como está o mundo. Um vídeo? Aí pegou o Rodrigo Paiva, que era assessor de imprensa, chegou lá, pegou o vídeo, mostrou os 27 estados do Brasil, olha como está o povo na Bahia, na Paraíba, em São Paulo, no Rio. Esse povo estão tudo torcendo para vocês. Só que não é só os brasileiros do Brasil que torcem para vocês, o mundo torce para vocês. Mostrou o vídeo na África. O pessoal na África torcendo pelo Brasil, na Ásia, na Oceania, né? Beleza. Agora, essa é a minha preleção para vocês. Não, estou esquecendo mais uma coisa. O Ronaldo Nazário tem 8 gols e o Rivaldo tem 8. É melhor ser artilheiro da Copa ou ser campeão do mundo. Porque a imprensa está falando que vocês dois não passam a bola um pro outro. O Rivaldo não, jamais. Campeão do mundo. O Ronaldo não tem isso aqui não. Era isso que eu queria escutar de vocês e saiu, né? E vocês agora ficam conversando aí entre vocês 5 minutos. Cafu, capitão, levantou e falou, alguém quer falar alguma coisa? O Rivaldo falou, eu quero falar que eu não vou tocar a bola pra ele, não. Porque o Garrincha tocou a bola a vida toda pro Pelé, e o Pelé tá tentando engatar se o Garrincha não tá mais aqui. E engraçado que todo mundo deu risada, que é meu clima, fomos pro jogo, o jogo 2-0, 2 gols do Ronaldo. Só que o primeiro gol do Ronaldo, o Rivaldo rouba a bola, o Ronaldo rouba a bola, dá no Rivaldo, e o Rivaldo não devolve, chuta, que é aquela que o Can larga, o Ronaldo vai e faz um, depois o Rivaldo abre a perna, no passe do Krebs, 2-0, Brasil campeão. Aí estamos voltando no ônibus, todo mundo feliz. Aí o Ronaldo foi lá na frente, pegou o microfone e falou, gente, eu queria falar que se o Rivaldo tocasse a bola para mim na Copa,
Eu não teria feito 8, eu teria 10, eu teria feito 16. Aí a gente dá, ó, Paraíba, agora eu tenho direito de resposta. Ele falou, mas se eu não chuto e o Cano larga, também ele não faz. Então tinha essa resenha toda, mas jogou muito, né? Nossa Senhora. Fazia gol, jogador que faz gol. Olha, eu acho que o Rivaldo é um dos maiores exemplos de jogador que não é valorizado como deveria ser. Ele merecia, sem dúvida, merece ser chamado de gênio. Foi indiscutivelmente o melhor jogador de 2002, não foi o Oliver Kahn, é um absurdo, né? O Oliver Kahn ter sido o melhor jogador de 2002. E eu acho que o fato dele não ter planejado bem a carreira, não ter encerrado como deveria ter encerrado, né? O Rivaldo jogou até a exaustão. A gente viu versões finais do Rivaldo. No final ele quis jogar com o filho dele, né? Ele comprou o Mojimirim para... O que é bacana. Ele é uma figura maravilhosa. Acho que o Rivaldo me lembra muito Ademir da Guia, que é um cara que não foi reconhecido como deveria ter sido reconhecido, menos para a torcida do Palmeiras, né? Para a torcida do Palmeiras, Ademir da Guia sempre será o maior de todos. Mas é um cara que não conseguiu, na carreira, aquilo que poderia ter conseguido. O Rivaldo, ele foi o melhor jogador da FIFA, foi campeão do mundo, mas hoje, se você sair na rua, ele não é reconhecido como deveria, uma injustiça que talvez tenha que ser corrigida, talvez com o tempo isso seja desfeito. Ele mesmo falou, né? Ele não é midiático. Ele também não se ajuda pela timidez. Ele não sabe se impor. Ele não gosta da entrevista. Ele não é midiático, ele é quietinho. Mas até aí também, o Messi também não é. Verdade. O Messi não é, o Messi é extremamente mas ainda é um pouco mais que o Rivaldo, viu? Não, mas... O Rivaldo é muito quietão, o Rivaldo é muito... Ele é muito quietão. Ele... dois caras assim que Mesa Redonda, o Rivaldo vem, não. Dois caras que eu convivi que não gostam de dar entrevista. O Dida, ele chega... O treino é 9, ele chega às 7 horas da manhã, já antes de todo mundo, para não dar entrevista. E quando termina o treino, termina às 11h30, ele sai 1 hora para ficar treinando para a imprensa ir embora, para ele não falar com dar entrevista. Se o Messi tivesse a personalidade do Maradona, ele não seria considerado melhor que o Maradona hoje? Talvez? Sim, é verdade. Sem dúvida alguma. Vamos escolher a fera da semana. São os 3 melhores, 3 destaques da semana. Vamos ver. Os 3 nomes escolhidos, vamos lá. Quais são eles? Aqui. Vanderlei Luxemburgo, 2 vitórias, 5-0, 2-1. Fernando Praz, uma volta espetacular. Mesmo com a derrota, ontem jogou muita bola. Dona Edna Alves Batista, que ontem teve uma atuação brilhante, foi o que salvou o jogo. Será que ela é minha parente? Ela atuou como se fosse o Voaden, antes do Voaden aceitar ser da FIFA e resolver estragar jogo como os outros. Ela deixou a bola rolar e foi muito bem. Celso Cardoso. Eu fico com a Dona Edna, né? Porque ainda mais o futebol, pode falar o que for, o futebol ainda é muito machista, o torcedor é machista, muitos profissionais do futebol são machistas e de repente você vê, sabe, que a competência não tem sexo. Cicim. Eu também fico com a Edna, por essa capacidade dela, né, a maneira com que ela conduziu a partida, né, com total convicção do que estava fazendo, segurança, né? E levantando essa bandeira, porque no momento que o futebol, né, mundial passa por essa crise de VAR, ela faz uma arbitragem dessa maneira, com responsabilidade, e sendo mulher, tendo esse fator que vai contra ela, então o meu voto fica com ela. Teve uma hora que o Barbieri reclamou, faz o teu que eu faço o meu. Cuida do teu time, eu apito. Muito bom. Vampeta. Eu vou ela também, Flávio. Também? Não é novidade, não vou dar novidade nenhuma. Ela apita mundial feminino, ela arrebenta, sempre muito bem mesmo. Eu vou, e tem o nome da minha família toda ali, ó. Edna Alves Batista. Você é Alves Batista? Não, ele estava se perguntando se não é parente. É sério? Vou perguntar para ela a verdade. O nome da sua tia, igual o nome da sua tia. Cabrini. Sem dúvida a Edna. Eu acho que a arbitragem dela no jogo do Corinthians e do Bragantino foi digna de manual, mas é preciso lembrar também que no jogo que definia o acesso à divisão, à primeira divisão do futebol de São Paulo, entre São Caetano e 15 de Piracicaba, ela não foi bem. Mas nesse jogo do Corinthians e Bragantino, e pelo todo o papel que ela exerce de valorização da mulher, ela tem que ser eleita, sem dúvida alguma. Guilherme. Edna também, não tem nem como fugir disso. Eu também, Edna, parabéns, unanimidade. Primeira vez, né, que está unanimidade. Como é que é o jeitinho? Ela falou assim, vai, como é que você... Porque o jogador aqui hoje, a gente fala muito de técnico, mas hoje o jogador, ele pega a primeira atitude que ele faz, passa para o outro, para ele não ter que chutar no gol. Chega perto do gol, está aberto,
A primeira coisa que ele tenta fazer é tocar pro outro para fugir da responsabilidade. Segunda opção, se jogar para não ter responsabilidade. Aí vem um pênalti, já não precisa bater e tal, ou uma falta, né? Aí se não tiver jeito, ele chuta, aí ele chuta fora, porque ele não está acostumado a chutar, né? Então é duro com o treinador, né? E os caras ficam caindo, enchendo o saco. Era só fazer assim, ó. Sabe quando faz com nojo? Vai te catar, não enche o saco, sabe que não vai atrapalhar, só faz assim, ótimo. Tomara que ela continue assim, deixa a bola rolar, que é o que a gente precisa no futebol. Parabéns, dona Edna. A que distância estamos de uma mulher apitar a final de uma Copa do Mundo? Seria maravilhoso. Eu gosto muito. Acho que a sensibilidade feminina ajuda muito. A Ana Paula, lembra? A Ana Paula Oliveira, que agora é responsável pela arbitragem aqui em São Paulo. Nossa, ela não errava impedimento, ela era um VAR multiplicado por 20. Impressionante. Sensibilidade, uma coisa bem legal. Elas agregaram uma sensibilidade, né? É diferente, né? Vamos para o intervalo. A gente volta já já. Estamos no finzinho do programa, mas ainda dá tempo de tirar uma dúvida aqui. Ô, Vampeta, em cima desse rolo todo aí, com a torcida pegando o pé do Daniel Alves... Eu pensei que você ia falar aquele negócio que eu falei no intervalo. O que é mais fácil? Você quer ver aquele tema que a gente estava no intervalo ou não? Não. O que é mais fácil? O Daniel Alves render o que o pessoal achava que ele ia render ou ele ir embora? Ó, as janelas na Europa se fecham amanhã. Né? O Daniel Alves, eu acho que fica. 3 anos de contrato, ele não vai agora. Não fica? Fica. Ah, ele fica? Fica porque fecha a janela agora. Fecha, não dá tempo. E Flamengo, por exemplo? Que não sai, não vai. Flamengo não. E parar de jogar? Também não. Pô, com essa moeda é 1,5 não vai parar agora. Será? Hã? Poupança. Você sabe que a gente, quando está no final de carreira, você fala assim, faz um contrato desse, o cara não paga. A gente fala uma poupança, né, Cecil? Bota na justiça e o dia recebe. Você não precisa mais de dinheiro. Tudo que ele ganhou na Europa, e o euro a 6, guardado aqui, guarde 1 milhãozinho lá, são 6 milhões. Né? Vamos fazer uma gracinha. Né? Os caras, o Pato do ganhou metade que o Daniel Alves. O Pato falou que não quer mais voltar. Ah, mas ele, né, o Pato, agora que ele vai ganhar dinheiro. Agora que é isso. Guilherme, vamos para o nosso telespectador premiado e a nossa enquete? Vamos sim. Antes eu quero mandar um abraço para o Djalma, câmera lá da TV Cultura, que acompanha nosso programa, adoro o Mesa Redonda, e para o Guilherme Uzeda, o nosso querido ator maravilhoso aqui do Mulheres, do Fofoca aí. A tia, um abraço para você, Uzeda. O vencedor do livro do Ayrton Senna é o Rodrigo Teraço. A nossa equipe vai entrar em contato, tem que retirar essa semana aqui na TV Gazeta. E a enquete, que era a troca do treinador resolveria os problemas do São Paulo dentro de campo, aí ganhou que não com 55% dos votos, Flávio. Você vê como é maluco isso? Na sexta-feira, no Gazeta Esportiva, deu 80 e lá que sim. Ou alguma coisa muito parecida com isso. O São Paulo não ganhou e mesmo assim mudou. É assim mesmo. Olha uma bomba aqui, ó, Flávio. Ó, a torcida do Liverpool invade. E perde a cabeça do Klopp. Com essa crise aí, o Corinthians 7-2. Essa é uma boa opção, né? 7-2. Aí, ó. O problema é que vai trazer o Klopp se ele perder 3 seguidas. Tá ameaçado, né? O Klopp. E o Luxemburgo da entrevista falando dele, né? Primeiro precisa falar pro Klopp, primeiro, onde é o Brasil. Segundo, o que é o time que ele vem. Precisa também explicar isso aí. Né? Olha, uma alegria muito grande receber vocês dois. Cicinho, muito obrigado. Foi ótimo te receber aqui. E venha sempre. Você é uma pessoa muito querida, sempre foi da gente. Prazer enorme te receber. Valeu, obrigado. Foi uma honra estar com vocês aqui, rever os amigos, né, do futebol, conhecer um ídolo como o Cabrini, que sou muito fã. Então, obrigado por essa honra, vamos ali, né? Cicinho, agora, depois do programa? Oi? Vamos ali comigo. Não vou não. Amor, ó, minha esposa tá lá assistindo, eu não vou, viu? O Vampeta não. Ele não tá brincando, não. Não vou, não. Roberto Cabrini, eu tenho muita alegria de ser seu amigo. Eu sempre falo, eu sou amigo dele. Você é um orgulho para todos os jornalistas. Eu que sinto orgulho de estar aqui com vocês, entendeu? Só fera aqui, o Cicinho, o Vampeta, são grandes ídolos, né? Jogadores impressionantes, jogadores que eu sempre admirei muito, estar aqui com o Celso, com o Flávio, com você. Enfim, é uma experiência maravilhosa porque eu tenho um carinho muito grande pelas minhas origens. Eu comecei como repórter esportivo, admiro os cronistas esportivos e aqui eu me sinto feliz, me sinto bem. Então, estar de volta às minhas origens é um momento que você me proporciona de inigualável prazer e de muita honra. Muito obrigado por essa chance de estar aqui com vocês, que são realmente referência nesse assunto. Muito obrigado.
Um abraço, pessoal. Amanhã, 6 da tarde, tem Gazeta Esportiva. Tchau.